Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do vosso PodBank, o podcast que se propõe a decifrar a mente de gente normal que faz coisas fora do normal. Antes de mais, deixa-me dar aqui um grande props para o nosso patrocinador VR Informática. 2 lojas físicas, uma na Baixa da Banheira e outra no Barreiro. Tudo sobre informática, sobre telemóveis, whatever, tudo o que vocês precisarem, a VR Informática tem resposta para vocês. Como eu estava a dizer, hoje temos o prazer de ter aqui o ilustre, um amigo meu, Abdel Camará. Um coach, um mentor, de consultor de negócios, é muita coisa, muito mais do que aquilo que está escrito na bio dele. Ele é muita coisa, é um prazer enorme para mim ter aqui esse meu amigo Abdel Camará. Bem-vindo, Abdel, muito obrigado por teres aceito o convite, estás aqui hoje presente no PodBank, finalmente. Obrigado eu, e é um prazer muito grande estar aqui nesta conversa contigo. Já sabes que quando começamos aqui a ideia do PodBank, pensei logo em ti, já tinha falado assim contigo por alto e finalmente também tu não paras quieto, não consegues estar assim, e hoje os astros se alinharam para nós estarmos aqui hoje. Para quem está em casa e não deve ser muita gente hoje em dia que não sabe quem é o Abdel Camará, quem é o Abdel Camará? Olha, em primeiro lugar eu digo que sou pai de 3 meninas, marido da Lúcia, e a nível profissional faço muitas coisas, como tu começaste por dizer. Às vezes até fica difícil definir exatamente quem é que eu sou do ponto de vista profissional, o que é que eu faço, mas tenho trabalhado com muitos empresários e empreendedores, muito na área do empreendedorismo, e tenho, acima de tudo, eu digo que a minha função primária é mudar a mentalidade das pessoas e transformar isso em ação, e a ação que leva a alguma liberdade financeira, acima de tudo, porque eu acredito muito no empreendedorismo e eu acho que todos nós temos essa capacidade de empreender de uma maneira ou de outra e mudar as nossas vidas. Eu penso muito nisso, por acaso, eu quando falo de algo, eu tenho aqueles amigos de que eu me orgulho muito, tu és um desses. Obrigado. E aproveito para te dizer aqui, porque as flores entregam-se em vida, né? És das pessoas guinenses que eu mais admiro, dos guinenses que eu acho que está mais dentro daquilo que eu idealizo para um guinense. Hoje em dia tem muitos até, graças a Deus, mas já houve uma altura que não era bem assim, mas és dos guinenses que eu mais admiro, dos africanos que eu mais admiro naquilo que tu fazes, és muito bom naquilo que tu fazes, mas como eu estava a dizer, muitas vezes falo com amigos meus, quando vou falar daqueles amigos que eu me orgulho, vou falar de ti, e fica difícil definir-te, porque há muita coisa que tu sabes fazer, que se calhar nem toda a gente sabe, há muita coisa que sabes fazer, e isso é para mim, é um prazer saber que sou próximo de alguém assim como tu, e gostava que o mundo percebesse isso, eu vi a tua caminhada desde o início, quando começaste a cena das consultorias, disso tudo, mas antes disso apareceu uma cena que eu achava que era para esse caminho que ias. Moda. Yeah. Como é que foi? Quando é que foi que decidiste, não vou fazer cena, mas porque começaste com umas cenas, uns vídeos na net, bem interessantes, ensinaste todo a vestir, porque quem não sabe, tu vestes bem. Obrigado. Vestes muito bom gosto. Obrigado. E na altura começaste com isso, era uma cena top, tá, e fazias sempre com muita qualidade. E de repente abandonas isso e mudas de direção. Porquê que mudaste? Pá, olha, é engraçado, tu lembras sempre disso, pá. É engraçado. A maior parte das pessoas que me seguem hoje nem sequer fazem a mínima ideia do que estás a falar, porque nunca viram isso, já chegaram muito depois. Mas sim, então, como é que parece isso? Epá, é assim, eu sempre gostei da moda. Eu fui modelo quando eu era estudante aqui. Eu fazia publicidades. Tu lembras-te vais-te lembrar, sim, porque tu és amante de futebol. Tu lembras do Mundial 2010, das vuvuzelas? Eu fui uma das primeiras campanhas, na altura. Vuvuzelas? Eu fiz um anúncio da Galp, que aparecia nas Galps todas das vuvuzelas. Eu fui uma das caras dessa campanha na altura. Mas eu gostava, sempre gostei muito de moda, de bem vestir e não sei o quê. Então, quando eu acabo a faculdade, eu começo a trabalhar. Uma coisa que sempre aconteceu nas empresas todas que eu trabalhei aqui, quando eu estava ainda em Portugal a viver, é que eu sempre vesti muito bem e todas as vezes que eu chegava no trabalho perguntava, mas porquê é que tu te vestes assim só para vir trabalhar? Estás a ver? Tu vestes bem só para vir trabalhar. Então eu dizia sempre aos gajos que a forma como eu me visto é um bocado uma expressão de quem eu sou, tipo, não me visto assim porque quero impressionar alguém. Então foi assim que começou, e eu sempre fui a pessoa que ajudava os meus amigos a vestir. O que comprar, o que não comprar, se tinha uma festa, tinha um casamento, o que vestir para ir, estás a ver? E era um hobby para mim, era uma coisa que eu gostava de fazer. Até que quando eu fui para a Inglaterra, houve um gajo que trabalhava comigo que ia se casar e disse-me, olha Abdel, eu gostava que tu me ajudasses porque eu vejo que tu vestes muito bem, não sei o que mais, ajuda-me. E eu vou-te pagar por isso. E eu pensei, espera aí, dá para receber dinheiro e fazer isso? Eu nunca me tinha passado pela cabeça, porque é uma coisa que uma pessoa faz por paixão, né? Tu gostas e fazes. E é natural para mim. Então foi assim. Eu comecei a ganhar dinheiro e comecei a ensinar homens como se vestirem. Na Inglaterra? E ganhaste bom dinheiro com isso? Ganhei bom dinheiro com isso. Acredito. Ganhei bom dinheiro com isso. Eu lembro-me dos vídeos que fazia de uma... E era em inglês. Os meus vídeos eram em inglês, ensinar as pessoas. Era justamente por causa disso. Por causa do mercado onde eu estava. Estás a ver? Mas eu lembro-me que tu...
dava-te ideias de como vestir bem e barato. Yes. E uma das coisas que eu sempre reparei é que tu nunca tiveste marcas estampadas, nunca tiveste outras coisas pindéricas. Tu foste sempre bem clean, imagem bem clean, e dizias: olha, tens essas calças dessa cor, precisas de quantas calças dessa cor, e ajudava das pessoas. Isso era bem fixe. Porque a minha máxima na moda sempre foi isso: foi mais com menos. Yeah. Estás a ver? A minha ideia foi sempre essa, porque eu lembro perfeitamente a primeira vez, na altura quando começou a surgir a Primark. E uma vez fui comprar um fato à Primark e fui, não sei onde é que fui um evento qualquer, e as pessoas achavam que eu tinha tipo Gucci ou uma cena assim qualquer, estás a ver? E eu disse aos gajos: não, é Primark. Os gajos: mentira, Belo, cala, tu não vestes Primark. E eu tive que mostrar a etiqueta: não, é Primark. Saber vestir, né? Porque não tem a ver com marca, tem a ver com como tu colocas a roupa no teu corpo, em que contexto, para onde é que vais. Então foi isso, a minha cena sempre foi essa, que é, eu nunca fui de pessoa de dar nas vistas com marcas e cenas grandes que gritam. Então a minha máxima foi sempre: silenciosamente vais criar o impacto. Sempre então foste tu a vestir a roupa e não a roupa a vestir. Sempre. Mas nós sabemos que a nossa volta é muito mais roupa a vestir muita gente do que... E porquê que tu achas que isso acontece? Isso tem a ver com a autoestima, tem a ver com alguma coisa para as pessoas quererem imagina, se tu não és, tu queres te impor de alguma forma, e as pessoas te impõem através das roupas de marca. Isso tem a ver com a autoestima. Sim, tem. E tem a ver com várias coisas. E é um tema excelente, porque imagina, todos nós, o pobre, a única forma que ele tem de mostrar que não é pobre é pertencer a alguma coisa, algum movimento. E como é que nós fazemos isso? Se eu não consigo fazer isso de uma forma factual, eu tenho que criar percepção, porque a percepção torna-se na realidade. Exatamente. Okay? A percepção que eu crio sobre mim, se eu for consistente a criar essa percepção, vai se tornar uma realidade na cabeça da maior parte das pessoas. Então, o que é que acontece? Para eu fugir de um estigma de ser pobre, eu vou vestir marcas que aproximam-me da riqueza. Entendes? E dessa forma eu acho que vou ser visto de uma forma diferente para quem é rico. Então, no fundo... Só que é errado e é mentira. Não te aproxima da riqueza, aproxima da ideia da riqueza, porque afasta-te da riqueza. Aproxima-te da pobreza mais. Aí é que está. E vou explicar porquê. Porque a maior parte das pessoas depois endividam-se para ter isso. Exato. Percebes? Então... Ficas pobre porque queres dar a entender que és rico. Justamente. Exatamente. Eu vejo que muita gente faz isso. Imagina, muita gente gasta muito dinheiro. Dinheiro que podiam investir para serem realmente ricos, gastam a tentar parecer ricos. E as marcas grandes sabem disso. E o teste que nós todos podemos fazer é... Todos nós, qualquer um de nós que está aqui, quem nos está a ver, pode fazer esse teste. Vais ao teu roupeiro e vais perceber quanto dinheiro é que tens lá. E a maior parte das pessoas tem muito dinheiro empatado no roupeiro. Que nunca vai valer nada. Não, o pior é que imagina, se eu compro uma camisa da Zara, ou uma camisa básica como esta aqui, eu posso usar várias vezes. E não há problema nenhum, estou sempre com a minha imagem clean, várias vezes estou a usar. Se eu comprar uma camisa, se essa camisa estiver aqui a dizer Gucci, eu não posso gravar 2 episódios com essa camisa. Entendes? Vou gravar 2, 3, eu não vou usar muitas vezes essa camisa na rua. E essa camisa se calhar custou 500 euros. E da Zara custou 30. Mas a de 30 posso usar várias vezes. Sem problema nenhum. A da Gucci usas 2, 3 vezes. Então em negócio é arruinar as tuas próprias finanças. Vais gastar 500 euros, que é mais que uma renda, numa camisa que podes usar 2, 3 vezes. Não, a verdade é que tu podes usar uma camisa da Gucci as vezes que tu quiseres, mas tu não vais usar. Vais usar 2 ou 3 vezes. Exato. E nem podes ser fotografado muitas vezes, porque hoje em dia tem muito essa cena das pessoas. Porquê? Por causa da imagem. As pessoas vão pensar, mas isso tudo resume-se o quê? É o pensamento pobre. E é a falta de educação. E ainda hoje estava a falar com um amigo meu que é: nós somos extremamente analfabetos do ponto de vista financeiro. E por essa razão é que nós cometemos muitos desses erros que muitos ricos não cometem. Exato. Percebes? Porque nós queremos impressionar. O rico que é rico, ele não quer impressionar nada nem ninguém. Ele quer criar ativos. E nós não sabemos qual é a diferença entre um ativo e um passivo. Percebes? Então andamos nisto. E por isso é que as pessoas querem colocar certas marcas, porque se tu olhares para mim e eu tiver certas marcas, na tua cabeça eu dou a ideia de que tenho posse. Estás a ver? E posso não ter dinheiro nenhum e posso não ter o frigorífico vazio, mas tenho um grande carro parado à porta. Percebes? E depois tu vais perceber como é que essa pessoa comprou o carro, que é uma realidade muito aqui de Portugal, por exemplo. A pessoa está a pagar um crédito há 10 anos para comprar um carro. 120 meses. As pessoas não sabem qual é que é o crime financeiro que estão a cometer a fazer isso, o tiro no pé que estão a dar. Mas eles pensam simplesmente: eu consigo pagar isto no final do mês, porque são só 100 e tal euros por mês. Mas estás a fazer isso em 10 anos. E a descapitalização desse carro
demorou 3 meses. E as pessoas não sabem fazer essas contas porque ninguém nos ensinou. Só que essa narrativa do nunca ninguém nos ensinou tem que parar. Porque imagina, eu digo isto a muitas pessoas: não, eu não sei nada sobre finanças pessoais porque não aprendi na escola. Tá bem, pá, também na escola não te ensinaram a fazer sexo, tens filhos. Como é que fizeste isso? Aprendeste, não é? É verdade. A escola também não nos ensinou a mentir, a roubar, e nós aprendemos a fazer essas coisas. Então, essa narrativa da escola não me ensinou sobre dinheiro já não pode funcionar para um adulto. Porque tu agora podes pegar num livro e ler. E nos dias que correm, não. Hoje em dia diz muita informação na internet. Nós temos de saber procurá-la. Ainda na conversa de roupa, quem é que tu achas, a quem é que tu olhas e dizes assim, essa pessoa veste bem? É quem é que tu te inspiras? Quem é que tu achas assim, eu gosto dessa pessoa, como se veste? Há várias pessoas. Só que eu tenho uma cena que é, eu não sigo moda, tendências. Yeah? Porque eu acho que o teu estilo, por exemplo, quando eu trabalhava com os meus clientes, homens, eu ensinava-lhes a vestir consoante aquilo que eles fazem e a marca que querem criar. O posicionamento que querem ter no mercado. E não necessariamente aquilo que está na moda naquele momento. Estás a ver? E há coisas que eu às vezes visto e acho que é bué da estranha em mim e não tem nada a ver comigo. Por exemplo, há dias fui à cena da Bantuman. Não sei se tu viste os vídeos. Era para mim também, não consegui. Mas tu viste como é que eu estava vestido? Vi. Eu, em circunstâncias normais, eu não me vestiria assim. É totalmente fora da minha zona de conforto. Quando olhei, vi que não eras. Totalmente fora. Estava a falar disso agora, por acaso, quando olhei, não era o dela que estou habituado, estás a ver? Mas porquê é que eu pude me vestir ali? Porque o contexto importa. E é onde eu vou. Então, quando eu ensino homens a vestir, é isso, é saberes que o que é que vais vestir, em que contexto e porquê. Por exemplo, toda a gente tem a tendência de ir dizer que para ir para uma entrevista tem que ir de fato e gravata. Depende para onde vais. Se for uma entrevista para entrar numa loja de desporto, eu não vou de fato e gravata. O contexto importa. Então isto tudo para dizer o quê? Que há muitas pessoas que me inspiram, mas eu não consigo... Por exemplo, olha, o Armando. Conheces, não é? Armando Cabral. Ele tem uma forma de vestir muito simples. Não é? É um amigo meu de infância de há muitos anos. E eu gosto muito disso. Eu gosto de pessoas que se vestem bem, mas menos é mais, sabe? Nada que grita, nada. Porque tu consegues perceber classe. Classe é uma coisa que tu consegues ver. E é muito simples. E tu consegues olhar para uma pessoa, ou normalmente olhas para uma pessoa e dizes assim, a personalidade, pela forma que está vestida, a personalidade da pessoa é isto, é aquilo. Consegues perceber isso? O que é que a pessoa está a querer vender? Porque assim, nós comunicamos, né? Imagina, as pessoas dizem, não, a roupa não interessa muito. Não interessa, porque tu antes de abrires a boca, a pessoa já fez uma série de análises sobre ti com base na forma como tu te apresentas. Exatamente. Para o bem ou para o mal. Exato. Eu posso me enganar, estás a ver? E depois a pessoa abre a boca e é de facto um gênio, ou então abre a boca e pronto. E confirma aquilo que nós estávamos a pensar. Então, isto tudo para dizer o quê? Que a nossa imagem claramente vende-se e nós temos de ter cuidado na forma como nós nos apresentamos, porque isso depois vai ter um impacto muito grande no posicionamento que tu queres ser. E toda a gente devia cuidar da sua imagem. Todo o ser humano. Não existe duas oportunidades de mudar uma primeira impressão. E olhando, por exemplo, aqui para o nosso estúdio, qual é a primeira impressão? O que é que nós estamos a vender aqui? Eu estou a gostar muito, sabes porquê? É minimalista. Ok? Less is more, lá está, é aquele conceito de menos é mais. Não tens aqui coisas espalhafatosas. Tens aqui duas coisas, tipo estas duas plantas aqui dão uma cena de terra, ou seja, de vires a um sítio e estás mais calmo por causa do verde, simplesmente por causa disso. Sim. Porque se tivesses só paredes brancas, não tivesses nada de árvore, podia não transmitir isso. Mas por causa das brancas e aquilo, dá uma sensação de tranquilidade, confiança. Ou seja, eu consigo sentar-me aqui e abrir-me por causa do contexto, porque o contexto importa. Percebes? Se estivéssemos num outro setup, com cores diferentes, a coisa já seria diferente. Tu estás a perder dinheiro, acho que estás a perder dinheiro. Não consegues te multiplicar, mas estás a perder dinheiro, porque tu ias estar a ganhar dinheiro nisso. Mesmo design de interior, por exemplo. Eu adoro. Imagina, aqui as linhas retas, isso quer dizer mesmo, é aquela cena minimalista que nós tentamos manter, porque dá para qualquer tipo de pessoa que chega aqui e está à vontade, em qualquer tipo de pessoa. Se puderes pôr, se calhar já vais buscar uma coisa mais animada, mais crianças, mais infantil, se calhar já é diferente do podcast. Depende, porque eu acho sempre que depende sempre daquilo que é o objetivo final. Se o vosso podcast fosse sobre, sei lá,
música. Já Os LEDs faziam sentido, algumas cores, não sei o quê, estás a ver? Se fosse sobre videogames também fazia sentido. Então não há certo e errado, é a mesma coisa que nós estamos a falar na roupa. Ou seja, dependendo do contexto, a imagem que tu queres transmitir e aonde vais estar naquele momento, vais adequar com base nisso. Por acaso daqui foi a ideia do Eddie, toda a decoração, mas para nós sempre foi importante, porque eu fiz conteúdo a vida toda sobre música, é importante deixar claro que não é só sobre música que vamos falar aqui, vamos falar de música também, mas vamos falar sobre tudo, estás a ver? Então era importante que o ambiente comunicasse antes de eu falar. Por isso é que não vejo nenhum elemento de música aí no logotipo, por exemplo. Antes de eu falar, o ambiente tem que falar por mim. Não, quando eu vi o vídeo, quando eu vi o primeiro trecho, eu fiquei justamente à espera de perceber se era sobre música, porque quando eu te vejo, a primeira coisa é a música. Percebes? E eu fiquei à espera para perceber qual era o conteúdo. Aí que depois percebi, não, espera, não é só sobre música, estás a ver? Mas este ambiente permite justamente ter uma conversa serena e tranquila. Isso é bom, essa é a parte boa, estamos aqui a criar uma boa dinâmica. Tem muita coisa para falarmos, muita coisa mesmo, eu não sei por onde começar, mas estamos a falar um bocado sobre o vestir caro, vestir barato, vestir bem, vestir mal, isso, e falamos sobre, falaste de um assassino, estamos a falar das mensalidades de um carro, e disseste que é um crime financeiro. Crime financeiro. Fala-me lá disso, dos crimes financeiros que vês hoje em dia. O maior crime financeiro que nós cometemos hoje é as pessoas não se educarem financeiramente, sendo que têm um telefone. Toda a gente tem um telefone e querem o último grito do telefone. E as pessoas endividam-se para ter telefones do último grito. Mas não percebem nada do que é que estão a fazer com isso, na maior parte das vezes. Não fazem com que o telefone seja uma ferramenta de trabalho. Hoje em dia, o telefone e a maior parte das coisas é um status. Again, fazemos coisas para pertencer. As grandes marcas, elas sabem isso, por isso é que desenvolvem-se dessa maneira, porque tu queres pertencer. Por exemplo, eu uso iPhone. Então, o iPhone não é necessariamente um telefone melhor que os outros Androids, que os outros smartphones, os Androids da vida, não é melhor. Só que tu, por teres um iPhone e porque eles criaram toda uma narrativa sobre, tu pertences a uma determinada comunidade. Entendes? Exclusivo. E com base nisso tu vais fazendo certas coisas por causa disso. Dinheiro que não tens para ser exclusivo. Em parte sim. Então aquilo que eu digo às pessoas é um crime financeiro nos dias de hoje, pessoas com um telemóvel, com a internet e depender de uma fonte de rendimento. Ter um emprego. Imagina. E isso a mim dá-me dor de cabeça, porque nunca foi tão mais fácil em toda a história da humanidade como agora de todos nós tornarmos-nos ricos financeiramente falando. Verdade. Nunca foi mais fácil como agora por conta da internet, justamente. Entendes? Mas apenas uma minoria vai saber o que eu estou a dizer. Porque as pessoas entendem intelectualmente o que eu estou a dizer, mas não fazem nada disso. Não sabem por onde começar. Às vezes não é isso. Ainda há pouco estávamos aqui e eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram justamente a perguntar isso. Se tu soubesses por onde começar, ou o que é que tu acreditas que te está a travar neste momento para dar o salto e fazer a transformação? Não é? E houve alguém que comentou disso, falta de dinheiro. E eu estava justamente a fazer um vídeo aqui para explicar. Não é falta de dinheiro. O problema começa na falta de conhecimento. Se tu nem sabes, por exemplo, nós temos uma ideia muito negativa ou pequena sobre dinheiro. Nós achamos que dinheiro é finito. Estás a ver? Só que existe tanto dinheiro no mundo que eu e tu não conseguimos colocar um número no dinheiro que existe no mundo. Entendes? O único problema é que se eu continuar a rodar sempre nos mesmos sítios onde o dinheiro de facto não circula, eu vou continuar a achar que o dinheiro não existe, é escasso. Claro. E eu vou continuar a agir de uma forma escassa. Então, naturalmente, a abundância não vai chegar à minha vida. Percebes? Porque depois o ambiente... Há 3 coisas que fazem-nos mudar drasticamente a nossa vida. Conhecimento, ambiente e comportamento. Aquilo que tu fazes. Não é? Então... Conhecimento é extremamente importante, por isso é que eu digo às pessoas, se tu queres, o problema não é não teres dinheiro para começar, o problema é tu não saberes onde é que está o dinheiro. E o que fazer com o dinheiro. E o que fazer com o dinheiro também. Por isso é que nós temos muitas pessoas que já vimos casos que ganharam lotarias. Ficaram pobres. Jogadores que ganharam muito dinheiro na altura de que jogaram e agora estão o quê? Exato. Pobres. Porquê? Falta de conhecimento. Então o problema não era o dinheiro. Abdel, isso é tudo muito bonito para quem tem dinheiro, isso é um outro problema. Quem tem dinheiro não tem esse problema. Então deixa-me dizer-te que enquanto a maior parte de nós não se educar do ponto de vista financeiro, o problema vai continuar o mesmo, porque a pobreza e a riqueza começa aqui. Antes de se tornar no bolso, é aqui na mente. E a maior parte das pessoas não querem fazer isso porque dá trabalho.
dá trabalho pegar um livro e ler do início ao fim. Então a maior parte das pessoas não estão dispostas a fazer esse investimento. Mas essas mesmas pessoas vão dizer que querem ser milionárias. E depois não coabita, não é? Porque depois vais ver o conhecimento, não há muito. Os ambientes, essas 3 coisas que eu falei, os ambientes que frequentam não são ambientes onde se falam de números e onde se fala de riqueza, verdadeiramente falando. E depois, por outro lado, o comportamento delas é altamente negativo do ponto de vista financeiro também. Então, tu não vais conseguir fazer a mudança. Estão-se a prejudicar. Claramente. Então, por isso é que eu digo que é um crime financeiro termos um aparelho na mão, com informação, e mesmo assim continuamos pobres e depender de uma fonte de rendimento. Mas nós, por exemplo, nós sabemos que nós viemos da África, nós somos africanos, e nossos pais não tiveram essas informações todas e por isso não nos conseguiram transmitir isso. Não tem, como estava a dizer bocado e bem, a escola não nos ensinou isso, os nossos pais não nos ensinaram. Como é que tu conseguiste chegar lá? Como é que tu conseguiste chegar lá? Tipo, eu não tenho educação financeira, não percebo nada disso, mas eu quero mudar a minha realidade. Como é que tu conseguiste sozinho chegar? Olha, tenho que perceber mais sobre dinheiro e como é que conseguiste perceber mais disso? Sim, para eu falar sobre isso tenho que dar um bocadinho mais de contexto, não é? Para as pessoas que nos estão a ouvir e perceberem que não foi assim de um dia para o outro, não é? Eu também vim dessa mesma realidade. Nasceste na Guiné, não é? Nasci na Guiné. Eu nasci na Guiné e eu saí da Guiné com 11 anos. Eu vivi na Guiné até os meus 11 anos e na altura eu ganhei uma bolsa de estudo, porque o meu pai é militar, então era uma bolsa de estudo que era dada a filhos de militares, que podias concorrer, não era dado, concorrias à bolsa de estudo, tinhas montes de miúdos a concorrerem, para vir aqui a estudar para os pilotos ou para o colégio militar, ou então para o Instituto de Odivelas, que era o das meninas, eram os 3 estabelecimentos militares que havia. Exército, colégio militar e Instituto de Odivelas, que agora já não existe, deixaram de... fechou. Mas então nessa altura eu ganhei uma bolsa, portanto concorri, passei, ganhei uma bolsa de estudos e aos 11 anos vim para cá. Aos 11 anos? Já sozinho. Da Guiné? E então eu vim sozinho. Estás a ver naquelas viagens que tu viajas só com a hospedeira, tens aquela cena, vês um puto com uma cena. Foi assim que eu vim. E tiveste coragem? Tipo, não tinhas nenhum familiar cá? Epá, eu não conhecia. Eu tinha, mas eu não os conhecia, nunca os tinha visto na vida. Os teus pais ficaram lá? Eu vim sozinho. E os teus irmãos, toda a gente? Toda a minha família, tudo aquilo que eu conhecia ficou na Guiné. Como é que um miúdo de 11 anos mete-se no avião e vem... Não é o miúdo, são os pais que o metem, não é? Sim, mas a confiança do miúdo de 11 anos, eu vou para lá, vou, não vou... Não... Vieste entusiasmado ou vieste... Não, eu lembro-me perfeitamente que no dia que eu saí de Bissau, lembro-me dessa imagem claramente, no dia que eu saí, que o meu pai veio-me buscar para me levar para o aeroporto, foi um marco muito grande na minha vida porque eu lembro escola, tudo que chorei muito e depois saí a ir e ver a minha mãe atrás a chorar. Foi um impacto muito grande que isso teve na minha vida porque, imagina, tudo aquilo que eu conhecia está a ficar para trás. Está a ficar para trás. Estás a ver? E mesmo um pai e uma mãe não é fácil. Aí é que se nota a luta do africano. Tu estás a empurrar o teu filho para longe de ti, mas sabes que é o melhor, é a tua chance. E depois os meus pais estavam a tentar dar-me o melhor que me conseguiam dar. Exato. Naquele momento, percebes? Não estou a ver nenhum pai ou nenhuma mãe que faz isso de ano me leve. E eu lembro perfeitamente de ver o rosto da minha mãe em lágrimas quando eu me estava a ir embora. Foi um desafio enorme, a todos os níveis. Quando eu cheguei a Portugal, eu não conhecia Portugal. Eu nunca tinha andado de avião na minha vida, nunca tinha saído da minha bolha, para tu teres uma noção. E não tinhas bases de português, nada? Só da escola? Tinha quê? Bases no português? Nada. A malta quando vem da Guiné, tu não falas português, porque assim, a Guiné tem a língua oficial portuguesa, mas ninguém fala português, mano. Tu vais à escola e tens as aulas em português. O pouco que tens. Mas ninguém fala português, nós falamos crioulo no dia-a-dia, não é? Então, naturalmente que chegando a Portugal foi um choque de realidade para mim, a todos os níveis. Cultural, língua, ainda que nós dizemos que é uma língua oficial portuguesa. Foi tudo um choque. Eu não conhecia ninguém, eu não conhecia nada, então eu fui morar para a casa de um familiar do meu pai, que era um sobrinho do meu pai, que me recebeu e acolheu-me na casa dele. Mas acima de tudo eu fui para os pilos e entretanto quando eu cheguei eu tinha que ser submetido outra vez a exames, português, matemática, físicos, já aqui, psicotécnicos e médicos. Se eu chumbasse em algum destes eu tinha que voltar. Depois de tudo passaste aqui ainda tens que... Ou seja, imagina, para ganhar a bolsa na Guiné eu tive que fazer testes de português e matemática. Chegando a Portugal tive que repetir esses testes. Já mais exigente, já. Português, matemática, físicos. Sem estudaste nada? Mas pronto, safei-me. E então na altura havia uma taxa muito grande de pessoas que se candidatavam
havia uma vaga dos bolseiros, mas a maior parte, imagina, havia 50 vagas no 5º ano e tinhas 300 crianças a concorrer para ali. Estás a ver que é uma escola um bocado elitista, a verdade era essa. Lá fui eu, entrei, e na altura, quando eu fiz o meu percurso lá, andei lá a minha vida toda até fazer o ensino superior. Só que a maior parte de nós que vínhamos dos PALOP perdíamos a bolsa, porque lá só podias chumbar uma vez. A segunda vez eras expulso da escola. Yeah. E a maior parte, por cima, nós aqui éramos a minoria. Não, Santo Tomé era a minoria, Santo Tomé, porque aquilo era por cotas, segundo a dimensão do país. Yeah. Nós, por exemplo, na Guiné éramos só 5. E Santo Tomé era menos? Eram 2 pessoas, Santo Tomé. Angola boés e Moçambique boés. Por causa da dimensão, né? Yeah. Só que o que é que acontece? É que nós, como vimos da África, não vínhamos muito bem preparados. Então a maior parte das pessoas queimavam uma primeira ficha logo no 5º ano. E depois aconteceu uma coisa comigo. Ficavam com 1 ano já só para... Aí chumbas a segunda vez, basas. E aconteceu uma coisa. Eu na altura já estava no 7º ano, quando eu fui para Portugal, voltei para o 5º ano. Acontece com toda a gente. Mas isso foi uma aventura do meu pai. Ele é que achou que era o melhor. E acabou pronto. Acabou por ser. E acabou por ser. Sim. Mas podia não ser, estás a ver? Sim, mas acabou por ser. E eu lembro-me perfeitamente, devia ter uns 13 anos, 12, 13, 14 anos, porque eu cresci muito rápido em relação às pessoas da minha idade. Claro. Porque tive que aprender a crescer longe dos meus pais, né? Então tu cresces muito mais rapidamente. Então eu aos 12 ou 13 a 14 anos eu tinha uma consciência muito, muito forte em mim. Que eu só saía do colégio com o meu canudo. Só saía do colégio conseguindo. Não tinha como. Olhavas para trás, vias o que deixaste? Por 2 razões. Uma, porque tinha medo da minha mãe. A minha mãe era um terror. E a outra é porque eu sabia que havia outras crianças. Não do teu pai, da tua mãe. Quando eu digo às pessoas que o meu pai é militar, acham que o meu pai é bué. É por isso que eu estou a perguntar. Não, militar é mesmo a minha mãe. E a minha mãe é a única pessoa que mete o meu pai assim na linha. Normalmente é a mulher que... A minha mãe era tropa, esquece. Era e ainda é. Mas... E depois a outra coisa é que eu tinha uma consciência muito grande e para um miúdo, hoje olho para trás e digo, para um miúdo era muito difícil, como é que eu tinha essa consciência? Mas a minha consciência era simples. Havia outras crianças na Guiné, muito mais inteligentes do que eu, mas que nunca teriam tido a oportunidade que eu tive. E a única forma de eu honrar essas crianças era nunca perder a minha bolsa. Exatamente. Estás a ver? É bem difícil uma criança de 13 anos pensar assim. Hoje em dia, então... Estás a ver? Então eu tinha sempre essa consciência. Eu não posso perder a minha bolsa. Eras um privilegiado. Muito. Então eu sabia que eu era um privilegiado e pronto, ia enfrentar aquilo que foi. E tu sabes isto. Nos anos 90 em Portugal foi um desafio. Foi duro. Foi duro. A todos os níveis. E agora imagina, eu lembro-me de ter recebido aquilo que hoje chamamos de bullying no colégio, simplesmente porque o meu pai tinha uma hierarquia superior à maior parte dos meus amigos brancos. Era o suficiente para ser castigado, para ser... Estás a ver? Foi um desafio, mas foi sempre um desafio que eu disse que nada que tem início não tem um fim. E o meu objetivo é que eu não posso perder o meu foco. Que é acabar isto e até o 12º ano fui um aluno super normal, que eu estudava para não chumbar, literalmente para manter-me ali. Depois entrei no ensino superior, fui para a engenharia e eu nunca me tinha percebido porque é que eu entrei para a engenharia, mas eu mais tarde comecei a perceber. A engenharia mecânica era tido como um dos cursos mais difíceis e tu tinhas de estar constantemente a tentar provar às pessoas que tu... Porque assim, na narrativa normal é que eu nunca ia chegar ao ensino superior. Porque a maior parte das pessoas que vinham dos PALOP perdiam a bolsa. No caminho, Pelo caminho, estás a ver? Então eu fui a segunda pessoa na história daquela instituição com estas bolsas tudo vindo dos PALOP a acabar o curso. E a primeira pessoa, imagina quem foi? Quem? Guinense também. Guinense? Quem? Foram os únicos 2 guinenses que alguma vez acabamos a bolsa, acabamos o ensino superior. Espera, quer dizer, nós temos menos vagas e só havia 2 guinenses na altura. E os 2 eram engenheiros. Muito Fomos engenheiros. Muito bom. Engenharia mecânica, os 2. E na altura... pode ver o valor que existe na Guiné. Claro que sim, por isso é que eu digo às pessoas, o valor que existe e o ser guinense não tem a ver com as pessoas que lá estão hoje a mandar aquilo, não é? E é um bocado isso. E nessa altura, quando eu fui para a engenharia mecânica, quando eu acabei a faculdade, eu tornei-me no melhor aluno da faculdade. Estás a ver? E até 12º eu fui o aluno que só estava para não chumbar. Então a dinâmica mudou. E eu aí comecei a perceber que eu também tenho que mostrar que sou preto, sim senhor, mas tenho tanta ou mais capacidade com algumas pessoas se eu me colocar o meu esforço aqui. Então eu acabei a faculdade assim. E cheguei a lugar de hierarquia lá muito elevado. Eu tinha sido... eu tive a oportunidade de fazer uma história lá que me escapou. É das coisas que mais me arrependo da vida.
Eu tive a oportunidade de ter sido o primeiro negro comandante de batalhão. E não foste porquê? Não fui porque na altura eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar aos 13 anos. Lá? Lá aquilo era um colégio interno. Mas nas férias de verão, estás de férias. Nós só íamos para casa aos fins de semana e as férias de verão. E eu muito cedo deixei de ir para a casa daquele meu tio. Porque, enfim, ele dizia uma série de coisas sobre... Eu sempre fui um puto bué atinado. Muito atinado, estás a ver? Mas ele contava montes de histórias ao meu pai, que eu era isto, eu era aquilo. Então eu aos 13, 14 anos... Já não querias mais? Não queria... Eu morava no colégio. Estás a ver? Então aquilo era a minha casa, literalmente. E nas férias dias para onde? Não ia lá nenhum, ficava lá. E trabalhava? Ia trabalhar. Então eu comecei a trabalhar com 13 ou 14 anos, porque eu cresci, era muito alto para a minha idade. Então as pessoas achavam que eu tinha 18 anos. Isso. Estás a ver? E eu trabalhava nas obras, com 14 anos. Trabalhava nas obras no verão, para ganhar alguns trocos, né? Pronto. E depois foi assim. E na altura, quando foi, já estava no ensino superior, quando foi a altura de escolher o meu último ano lá, e que todos os militares, toda a gente dizia, indicou o meu nome, eu é que tinha que ser o comandante de batalhão, e eu nessa altura que fui muito humilde, do género, estou a trabalhar, não tenho muito tempo para dedicar a isto, portanto vamos escolher uma outra pessoa para fazer a dinâmica. Eu olho para trás e eu arrependo-me disso. Nem olhaste para aquilo, podias... Não, eu fui humilde demais, porque na realidade, eu estando a trabalhar, eu era a pessoa que... Eu era o nome, na realidade, mas estava outra pessoa lá. Estás a ver? A fazer isso, a fazer esse papel. E pronto, mas tudo acontece por uma razão. Nessa altura há um prémio que só é dado a quem é comandante de batalhão, e foi o primeiro ano que não foi dado a essa pessoa e foi dado a mim, ainda não tendo sido o comandante de batalhão. Estás a ver? Portanto, eu fui o adjunto, eu era o segundo comandante. Então nessa altura tinha comandado uma série de pessoas, e o meu nome era muito conhecido nos pilos, muito, muito respeitado, toda a gente sabia quem era o camará. Então nessa altura acabei a faculdade, comecei a trabalhar logo. Eu tive aquela sorte de ser das pessoas que acabaram na altura da crise, 2008. Arranjei trabalho na minha área, eu trabalhei aqui como engenheiro durante 4 ou 5 anos. E depois nessa altura eu comecei a perceber que eu gosto de pessoas. E se calhar como engenheiro eu não queria... Não era a tua cena. Não era bem a minha cena. E eu nessa altura tinha um sonho. O meu sonho era chegar ao lugar ao topo de uma multinacional. Eu queria ser CEO de uma empresa grande, multinacional, ter uma carreira internacional. Eu não fazia a mínima ideia do que isso significava, né? Era só um sonho. Era só um sonho mesmo, que eu queria chegar lá e tal. E eu comecei a perceber, se calhar como engenheiro não vai acontecer isso. Então eu fui pesquisar e perceber o que é que era preciso. Quais são as valências que eu preciso dominar para um dia poder chegar lá. Ser bom com pessoas. Uma delas é isso. Porque todo gestor tem que lidar com pessoas, percebes? E depois eu comecei a perceber, era liderança, a área financeira e a área comercial. Tens que dominar essas 3 coisas para seres um bom gestor. Foi aí que eu comecei a perceber. Liderança, eu disse check, eu já tinha liderado mais de não sei quantos homens, portanto eu tinha uma liderança, eu sabia liderar, mas eu não tinha nem a área comercial nem a área financeira. Não percebia nada de dinheiro como a maior parte das pessoas à minha volta. Então foi aí que eu comecei a pensar, então vou ter que escolher uma das áreas para começar, não dá para começar nas duas. Fui para a área comercial. Então na altura de sair como engenheiro, agora imagina, eu sou a primeira pessoa na minha família a formar-me, e em engenharia, os meus pais super orgulhosos, diziam a toda a gente que tinha um filho engenheiro, e agora dizer a minha mãe que já não quer ser mais engenheiro, quer ser vendedor. BMW, né? Fui para a Mercedes. Como vendedor. E a tua mãe? Ninguém, toda a gente da minha família, claro, sabes como é que é a família africana, né? Mas eu fui, ainda assim, porquê? O que as pessoas não estavam a perceber é que eu estava a fazer um meio para atingir um fim. E as pessoas achavam que aquilo era um fim. Estavas no teu caminho. Estava a fazer um percurso. Eu não sabia vender, tanto que não sabia vender que 2 anos depois de estar na Mercedes fui despedido. 2 anos? 2 anos depois. Mas 2 anos ainda aguentaste bem. Mas fui despedido. Então, imagina, quando eu fui para a Mercedes eu era o único negro na área comercial, não havia ninguém. O único negros que havia na empresa eram mecânicos e não sei o quê. Era o único negro na área comercial. A verdade é que aquilo não correu bem para mim. 2 anos depois eu fui despedido. E quando eu fui despedido... Mas estava a aprender. Estava a aprender, mas só que não estava, porque eu não estudava sobre vendas, eu não... Estava lá. Como a maior parte das pessoas encaram um emprego. Vão a um sítio que vão das 9 às 5... Fazer dinheiro e depois pronto. Mas eu nem sequer dinheiro estava a fazer, porque na cena das vendas tem uma coisa que é... Tu tens um salário baixo, um salário base muito baixo, porque a tua ideia é ganhar com comissões. Quanto mais vendes, mais comissão ganhas. Só que eu não vendia. Então... Estava uma situação muito complicada financeiramente falando. Então, quando eu fui despedido, entrei em depressão. Só que eu não sabia.
Estás a dizer, porquê? Depressão é quê? É coisa de brancos, não é? É o que toda a gente diz. Né? Nós achamos que não. Então, e nós temos essa ideia de que depressão, eu pelo menos tinha, a ideia de que depressão era quem fica num quarto escuro e não sai de lá. Só que não é isso. E existe uma coisa que chama-se depressão ativa, que são pessoas que estão deprimidas e estão na sociedade. Tem vida normal, Era o meu caso. Há pessoas que acabam por suicidar e tudo. Mas justamente. E tu dizes assim, mas porquê? Ele estava tudo bem com ele. Não sabemos o que se passa aqui dentro. Justamente. Esse foi o meu caso. Então, nessa altura, e 2 dos meus irmãos moravam comigo, e eu pensei, bom, eu tenho que mudar isto de alguma maneira. E eu estava tão chateado de ter sido despedido, tinha entrado nesse problema muito grande. Depois da vitimização, não é? Tu, quando és despedido, o problema nunca é teu. É sempre dos outros. Nos arranjamos vítimas, nos arranjamos a quem culpar. Pode expiatório. E os teus amigos à tua volta também vão dizer a mesma coisa. Não és tu, são os outros. E eu passei por isso tudo, essa vitimização. Então eu pensei, se eu ficar aqui, a coisa não vai melhorar. Eu quero bazar. Estava mesmo mal com Portugal. E disse, quero sair daqui. E nessa altura a minha mãe já morava na Inglaterra. Eu comecei a mandar currículos para a Inglaterra usando a morada da minha mãe, naturalmente. E eu ia lá a entrevistas, até que a empresa, uma das empresas, foi uma última fase, reunião com o CEO, ele disse-me, já podes começar na segunda-feira. Era uma quinta-feira. Só que eu não podia começar. Eu tinha mentido, não é? Eu tinha colocado a morada da minha mãe para ter o emprego. Só que eu estava a morar aqui. Como é que ias agora? Como é que ia começar na segunda-feira? Mas eu também recebia-te. Está bem, mas não dava para largar tudo. Eu não conseguia estar lá na segunda-feira. Estás a ver? Aquilo era uma quinta. Eu tinha o voo de regresso para sábado. Porque eu fui lá só para a entrevista. Estás a ver? E eu pensei, digo-lhe a verdade ou não lhe diga? Mas pensei, bom, tenho que lhe dizer porque eu não posso mesmo começar na segunda-feira. Então eu disse-lhe, expliquei-lhe tudo. Eu tinha colocado a morada, porque se não colocasse a morada em Inglaterra, eles nunca me chamariam para a entrevista. Não vão chamar uma pessoa para a entrevista com tantas outras pessoas que vivem ali e eu vivendo em Portugal, não é? O gajo lá me entendeu, por isso é que eu digo que eu sou extremamente grato a este tipo que chama-se Afzal Khan, que é a pessoa que me deu emprego em Inglaterra pela primeira vez. Mano, eu falava mal inglês, mais uma vez, uma mudança, país novo, língua nova, cultura nova, tudo novo. Eu era o único não nativo em inglês na sala, o único negro, novamente, e que não falava nada de especial. E novamente para a área de vendas. Imagina, eu tinha sido despedido anteriormente nas vendas. Nas vendas, novamente, eu tinha saído da Mercedes. Pô, ainda pior, estava dentro de Portugal, não eras mano de vendas. Agora imagina em inglês. Estás a ver já, não é? Não tremeste? Claro que tremi. Então imagina, nos primeiros 6 meses lá eu ia sendo despedido novamente. Porquê? Porque nas vendas, eu costumo dizer que as vendas é a profissão mais justa do mundo. Não sei se é melhor nem pior, mas é a mais justa. Porque nas vendas é assim, o teu sucesso é diretamente proporcional ao teu esforço. Se tu não vendes, não comes, não recebes. Exato. Porque recebes comissões. Então não é aquela coisa de como eu era engenheiro, eu chegava lá, clicava no dedo, fizesse muito ou pouco, no final do mês caía eu mesmo. Nas vendas não. É a tua atitude, a tua atividade durante o dia. E se tu não fazes, não vendes. No final do mês, depois das vendas, tem uma coisa. Todas as equipas de vendas, há sempre um quadro na parede que mostra... Lembrar que não estava a trabalhar. Que mostra quem está no topo está em cima, o último está aqui em baixo. Tu não queres estar lá em baixo. Eu estava sempre em baixo. Isso é psicológico também. Claro. Eu estava sempre em baixo, eu era sempre o último. Eu até que um dia vi que não estava ninguém, virei o quadro ao contrário. Na sala, estás a ver? Tipo ir para gozar. Isso, pelo menos um momento eu estava em cima, estás a ver? Mas aí eu comecei a perceber... Mas tiveste mesmo que virar o quadro para... Mas aí eu comecei a perceber uma coisa, que era... Eu comecei a analisar as pessoas à minha volta e eu percebi uma coisa, disse, apesar de estar na Inglaterra, estes gajos encaram o trabalho da mesma forma que eu encarava em Portugal e fui despedido. Que é o sítio que vão das 9 às 5, depois de trabalho mais ninguém pensa no trabalho. E no dia seguinte tomam. E nessa altura a minha filha tinha nascido já, portanto nós emigramos para lá em 2013, a minha filha nasce em 2014. E nessa altura foi quando eu descobri o desenvolvimento pessoal. Já conhecia a Lúcia cá? Nós já estávamos a namorar aqui. Eu fui primeiro e depois ela foi a seguir. Okay. E entretanto o que é que acontece? Nessa altura eu descubro o livro. Alicia nasceu lá, em 2014. As 3 nasceram lá? Todas, as minhas filhas nasceram na Inglaterra, E entretanto houve um livro que era O Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que eu super recomendo lerem, mas dentro desse livro ele recomendava outros livros. E eu estava a ler O Pai Rico, Pai Pobre, quando ele falava deste outro livro. E eu fui à pesquisa dele. E encontrei. E é um livro que eu comecei a ler, fiquei assim... A minha cabeça abriu. Totalmente. Já O Pai Rico, Pai Pobre já tinha começado a abrir a minha mente do ponto de vista de literacia financeira. Perceber exatamente como é que o dinheiro funciona, como é que o dinheiro não funciona, como é que se pensa dinheiro. E este outro livro...
deu uma possibilidade de ver o mundo de uma forma que eu nunca tinha visto. Parecia que alguém tinha aberto uma porta naquele momento. E eu comecei a perceber que, peraí, eu posso ser e ter tudo aquilo que eu quiser na vida, desde que eu estivesse disposto a pagar o preço. É assim que se chama o livro? Isso era uma das coisas que eu aprendi do livro. Se eu estivesse disposto a pagar um preço, deixa ter tudo. Tudo que eu quisesse. E chegar aos sítios que eu quiser, sentar às mesas que eu quiser, mas eu tenho que pagar o preço. E o preço vai se apresentar a mim de várias formas. Às vezes é financeiro mesmo, tens de pagar para poder estar em certos sítios, mas é o preço da disciplina, é o preço da tua atitude. A disciplina tu já tinhas dos pupilos do exército. Da tua dedicação, tudo. O tempo que vais ter que investir. Então nessa altura eu comecei a fazer o quê? Acordar 2 horas mais cedo que a minha hora normal para estudar. Estudar o quê? Vendas, que é aquilo que eu não sabia fazer. Então das 5 da manhã até as 7h30 eu só estudava vendas e estudava desenvolvimento pessoal para perceber quem é que eu era, como é que não sei o quê. Todos os dias. 1 ano e meio depois tornei-me no melhor vendedor da empresa. Quem teve para ser despedido 6 meses depois, não é? Muito bom. Tornei-me no melhor vendedor. E quando eu me torno melhor vendedor, ganhei muito dinheiro nessa altura. Nunca tinha ganho tanto dinheiro na minha vida como ali. Estás a ver? Resultou. E o dono da empresa começou a levar-me para tudo que era decisões, sítios para tomar decisão. Imagina, quando tu te tornas bom, não tem como seres ignorado. Gostem ou não de ti. Não tem como. E foi o que começou a acontecer comigo lá dentro daquela empresa. Então, o dono da empresa começou a levar para tudo que era sítio para tomar decisões. Perguntava-me cenas, qual é a tua opinião? Porque eu estava a fazer muito dinheiro. A tua opinião já contava. Já contava. Percebes? E eu aí comecei a perceber uma outra dinâmica também, que comecei a ver, ele é multimilionário e nós passávamos muitos sábados juntos, porque eu trabalhava aos sábados. Lá está aquilo que tu falaste no início. Ambiente. O ambiente. Muitos sábados com ele. E os meus clientes eram milionários. Portanto, eu vendia coisas para pessoas que tinham Ferraris, Lamborghinis, Bentleys. E eu sempre que podia, eu perguntava, tentava entrar na cabeça desses gajos, perceber como é que eles pensam dinheiro. Percebes? E foi aí que eu comecei a perceber como é que esses gajos pensam dinheiro. Esse é o objetivo deste podcast aqui. Nós já tivemos aqui alguém que tem um Ferrari, estamos aqui com alguém que venceu em várias áreas da vida, e a ideia é perceber dentro da vossa cabeça o que é que se passa, para nós possamos aprender e as pessoas lá fora também, lá em casa. É perceber os padrões, porque são os padrões que nos mudam. E aí o que é que começou a acontecer? Eu comecei a estar muitos fins de semana, sempre que eu trabalhava ao sábado, o dono da empresa também estava lá. Ele sentava-se ao meu lado, dizia-me: puto, faz assim, não faz assim, não faz assim, não pensa assim dinheiro, usa sempre dinheiro do banco, nunca o teu dinheiro. Eu tenho muito dinheiro, mas eu nunca uso o meu dinheiro, então eu vou sempre à banca buscar dinheiro. Eu comecei a perceber uma série de conceitos e eu fazia muitas perguntas, tinha sempre um caderno ao meu lado a tomar nota, estás a ver? E foi assim que eu comecei a perceber qual é que era o padrão de pensamento, como é que esses gajos pensam, qual é o padrão de sentimento, como é que eles mostram a parte emocional sobre o dinheiro, e quais são os padrões de comportamento, porque esses são os 3 padrões que nos mudam. E a parte sentimental entra muito na forma dele de agir? Total. Porque as pessoas pensam que dinheiro é meramente racional. Nós pensamos dinheiro 1 mais 1 igual a 2. Só que existe uma coisa que chama-se QE financeiro, que é quociente emocional financeiro. A maior parte das pessoas nunca ouviram falar disso. Não é QI financeiro. Ouve-se falar de QI financeiro, sim, mas raramente ou quase nunca sou a falar de QE financeiro. Que é o que faz as pessoas serem ricas ou pobres aqui em primeiro lugar. Porque é a forma emocional que veem e pensam dinheiro. Imagina, se nós nascemos nos meios em que os nossos pais nunca nos ensinaram sobre dinheiro, antes pelo contrário, criaram crenças negativas em nós sobre dinheiro. Pensas que o dinheiro cai do céu? Pensas que é só quereres e não sei o quê? Tu cresces... acreditar que não cai do céu. E tu começas a pensar que dinheiro é um inimigo. Então, dica que se dava muito na Guiné, por exemplo. Um tio chega e oferece dinheiro. Esse dinheiro já tem que ir para a tua mãe ou para o teu pai. Logo. Número 2, vai lavar as mãos que o dinheiro é sujo. Se o dinheiro é sujo, eu quero ter sujidade da minha mão. Não, eu vou-me desfazer dele. Tu percebes que é aqui que começa a narrativa emocional sobre dinheiro. E depois temos outra cena, tipo nós... africanos, nós filhos de imigrantes, temos aquela cena de para ganhar dinheiro tens de fazer trabalho muito sujo, trabalho duro, porque quem faz um trabalho que já não seja tão sujo e tão duro, esse não trabalha nada. É sempre assim, mesmo que faças muito dinheiro, só é quando estás todo sujo, estás todo... Por isso é que nós víamos muitas pessoas em bons carros, não sei o que, dizemos ou é jogador da bola ou é traficante. Porque para nós não fazia sentido sentares com um computador e fazeres dinheiro. Então porque eres aldrabão. Estás a ver? Então tudo isto que nós estamos aqui a dizer é parte emocional do dinheiro. E é isso que trava a maioria das pessoas. As pessoas não ganham mais dinheiro porque têm uma coisa que chama-se um termostato financeiro. Sabes o que é?
Um termostato é tipo, imagina, estamos aqui, existe o ar-condicionado. Tu metes isto para uma sala, gostavas que tivesse 20 graus. Se a temperatura da sala for acima de 20, o termostato vai ligar para o ar-condicionado funcionar a trazer isto aos 20 graus. Mas quando chegar aos 20 graus da sala, o termostato desliga. Tranquilo. Estás a ver? Desliga. Mantém a temperatura, mas o termostato desliga. O que acontece? E se a temperatura baixar ou subir, o termostato volta a coisa. E por isso é que tu ouves o ar-condicionado a ligar novamente. Nós temos isso do ponto de vista financeiro. E a maior parte das pessoas nunca ouviram falar disto do termostato financeiro. Que é o nível que a pessoa pensa de dinheiro e acha que ela merece. Vou dar um exemplo. Se tu tens um emprego em que te pagam 2.000 euros por mês, se eu te oferecer um emprego onde te pagam 1.000 euros, tu vais aceitar? Não, porque o teu termostato é 2.000. Se tu ganhas 2.000 euros por mês e recebes um bónus no 13º, no 14º mês de mais 100 euros, mais 1.000 euros, o que é que tu fazes com esse dinheiro? Arrebentas. Sabes porquê? Porque o teu termostato é 2.000. Percebes? E é isto que as pessoas nunca entenderam. Eu ter visto vídeos teus a falar disso e fez luz na altura, é verdade? Então, por isso é que quando nós temos mais dinheiro na mão, por causa do nosso termostato, nós não acreditamos que merecemos mais. Arrebentamos. Tens de gastar isso rápido para voltar aqui para voltares à tua base normal. Percebes? Então isso é tudo emocional. Claro que é a parte emocional e a parte comportamental. Porque é o teu comportamento que vai fazer manter-te pobre. E como é que se vira o jogo? Ambiente. Imagina, se tu queres acelerar, ambiente acelera conhecimento e comportamento. Nós, num determinado ambiente, nós vamos agir de uma determinada maneira só porque estamos naquele ambiente. Então começas a moldar. Foi o que eu comecei a fazer. Essas pessoas eram os meus mentores, né? Estava a dizer, o dono da empresa. Eu comecei a perceber como é que esses gajos funcionavam com o dinheiro. Como é que pensavam. Então, nessa altura, eu comecei a perceber que, há várias habilidades sobre o dinheiro, mas a principal era a venda. Quem sabe vender nunca vai ser pobre. Estás a ver? Se aprender a gerir dinheiro, porque tu podes saber vender e ganhar muito, mas depois perdes. O termostato pode puxar. Então foi aí que eu comecei a perceber que, então, peraí, eu posso ganhar mais dinheiro. Porque eu comecei a dar muitas opiniões, mas eu comecei a estudar muito. Eu estava a ler muito. Eu passava horas, dias a fio a ler. O livro que mudou a minha vida assim chama-se Pense e Fique Rico, de Napoleon Hill. E então, eu comecei a ler todos os dias, eu comecei a perceber a cabeça dos escritores. Porque eu não tinha dinheiro para estar com eles, mas eu podia comprar os livros deles. A ideia de comprava o mais importante. Claro, então o que é que acontece? Era como se eu estivesse a tomar um café com um autor. Era a minha forma de pensar assim. Era aquele teu mentor que estava fisicamente e tu tinhas outro no livro. Estás a ver? Então foi assim. E eu comecei a ler muito tarde. O meu hábito de leitura começou aos 25, 26 anos. Percebes? Hoje a minha filha tem 11 anos e lê. Põe ela a ler. Aliás, a Lúcia tem um podcast sobre criar hábitos de leitura. É o projeto dela. Muito interessante. Mas isto tudo para dizer o quê? Que quanto é que custa um livro hoje? Então o problema não é o conhecimento, o problema é a preguiça das pessoas. E hoje em dia há livros que são gratuitos. E eu ouvi muitos livros no YouTube. Audiobook. Mas no YouTube que são gratuitos, mano. Tens internet no telefone de qualquer das formas. Então, qual é que é a desculpa da malta? Só que é preguiça. Percebes? E foi aí que a coisa começou a mudar para mim. Eu aí despedi-me da empresa, porque eu dava muitas opiniões para a empresa crescer, ele não queria fazer, o dono da empresa. Eu disse, tudo certo, a empresa é tua, nada de errado, mas o sonho da multinacional continuava em mim. Isso é bom, vou sair. E saí, comecei a bater a porta a outras empresas, porque eu nessa empresa onde eu estava já tinha sido promovido como diretor de marketing e vendas em todos os mercados. Já tinha um currículo. Eu sabia entrar em mercados emergentes, porque eu levei essa empresa à América Latina, Brasil, Angola, comecei a abrir mercados que eles nunca tinham estado. Eu pensei, então eu sei fazer isto. Se eu sei fazer isto, há mais empresas que querem e vão pagar. Então despedi-me, comecei a ser um consultor na área de vendas. Eu ia às empresas que faturavam-se qualquer coisa entre $500,000 a $1 milhão e eu fazia os gajos dar o salto de ir para 10 milhões por ano. Eu sabia como fazer em vendas. E no meio disso pingava para ti? Muito. E então foi assim que eu comecei a minha cena. Até que a empresa onde eu trabalhava voltou-me a contratar como um consultor externo. Estás a ver? E os meus colegas... A pagar bem mais. A pagar bem mais, ia passar muito menos tempo lá. E os meus colegas começaram a dizer, como é que tu fizeste isso? Há uns meses atrás, estavas aqui como um de nós. Estás a ver? Mas hoje tu vens aqui, passas menos tempo na empresa, ganhas mais do que nós, ainda és tu que nos diz o que é que temos que fazer. Como é que tu fizeste isso? Nós também queremos. Viraste o jogo. Então foi aí que eu comecei a entrar no mundo do coaching. Quando eu fazia cenas de moda, eu ainda trabalhava lá. Ainda trabalhavas com eles? Quando eu comecei, e os meus colegas começavam a perguntar isso, eu comecei a perceber, peraí, estes gajos querem saber. Qual é que é o maior medo de alguém que trabalha por conta de outra e quer empreender? O maior medo é que ele não sabe vender.
Porque se ele tiver uma garantia de que vai sair E vai estar fixe. e vai estar fixe financeiramente, ele vai fazer. Só que a maior parte do medo é que as pessoas não sabem. E eu, o que eu sabia fazer era vender. E eu pensei, então eu vou criar aqui um programa. Foi assim que começou as minhas mentorias. Tirar as pessoas da corrida dos ratos. E a minha promessa era muito forte. Eu ensino-te a criar o teu próprio negócio e fazer a tua primeira venda de 5 dígitos em 90 dias ou menos. E se não fizeres, eu pago-te um ordenado. O gajo não tinha nada a perder. Ninguém tem nada a perder. Estás a ver? E a minha promessa era fazer a tua primeira venda. 5 dígitos. Qualquer coisa como 9.000 libras. Estás a ver? E fechar o teu primeiro cliente. Isso era a minha promessa. Então comecei assim. Estás a ver? E é aí que depois entra o coaching. Porque depois eu começo a perceber que eu fazia isso. Passado uns meses toda a gente ficava feliz. Mas depois passaram meses voltavam a cair na mesma cena. E eu comecei a perceber que as pessoas não têm um problema do negócio. As pessoas têm problemas pessoais que se refletem no negócio. Porque as tuas limitações emocionais, que eu estava a falar há pouco, vão-te bloquear de dares o salto. O tal termostato, o não saberes as tuas crenças que te limitam. Foi aí que depois entra o coaching para mim. E eu começo a trabalhar os dois lados. Que é trabalhar a parte mental e trabalhar o negócio. E é isso que eu faço hoje para viver. Não, muito forte. Muito, muito bom mesmo. Muito bom. Eu acho que a maior parte das pessoas que lidam connosco, que nós conhecemos, precisam disso. Precisam de aprender a lidar com o dinheiro. 99% de nós precisam. As pessoas têm sempre a ideia de que o dinheiro é o bicho papão. Aliás, todos nós. E depois tem aquela cena que disseste um bocado, de largar isto para o inseguro. E esse é o meu maior medo de como é que as pessoas podem quebrar esse medo de largar isto aqui é certo, mas eu quero mais. Deixa-me dar-te um exemplo muito simples. Imagina, como é que tu atravessaste a estrada pela primeira vez na tua vida? Tipo, puto, estrada. Como é que tu fazes para atravessar a estrada a primeira vez? Vais sozinho? Vais com alguém. Vais com alguém, meu. Exatamente. Então, porquê que a gente quer inventar a roda, então? Percebes? Imagina, tu estás no mundo da música há tanto tempo, não é? Alguém que vai começar... A minha irmã começou a cantar. O que é que eu fiz? Falaste comigo. Porquê que eu não fui tentar sozinho? Porque eu não sabia, meu. Depois procurar quem possa... Quem já faz. A ideia só é esta. Nós estamos a tentar inventar a roda de uma forma desnecessária. Já está alguém a fazer. Os mentores que existem servem para isso. É um atalho. É um atalho, porque é isso que eu digo às pessoas. Quando alguém paga para entrar num dos meus programas, ele não está a pagar pelo conhecimento apenas, está a pagar pelos erros que eu cometi para ele não cometer. Não cometer, exatamente. E pela velocidade. E pela tua experiência. E a velocidade. Porque se ele for fazer sozinho, ele pode fazer durante 1 ou 2 ou 3 anos. Vai cometer erros. E que vai lhe custar muito dinheiro. E pode existir. Então, a analogia que eu normalmente crio para explicar isso é muito simples. Imagina, nós somos crianças, estamos a brincar na rua, alguém dá um pontapé na bola e a bola vai passar ao outro lado da estrada. A única coisa que a gente precisa é de um adulto que nos dá a mão para atravessar a estrada, porque do outro lado da estrada tu consegues correr sozinho e vai apanhar a bola. Mas precisa de alguém para te ajudar a atravessar a estrada. Então, é isso que as pessoas têm que procurar, em todas as áreas. Queres emagrecer? Procura alguém que já sabe fazer isso. Vai com essa pessoa. Queres aprender a jogar a bola? Queres aprender a escrever? Queres aprender a cantar? Então imagina, na área financeira não é diferente. Se não sabes, procura quem já sabe e entra e paga o preço. É aquilo que eu estava a dizer há pouco. E pagar o preço às vezes não é só financeiro. Paga o preço de comprar um livro e lê, não tenho dinheiro para comprar um livro. Vai à biblioteca. Ler um livro já é o preço. É o preço, porque é o tempo. É o preço, Porque o tempo é a tua dedicação, é a tua disciplina, percebes? Só o que é que acontece? A maior parte das pessoas não quer pagar o preço, mas quer ter o produto. no mundo é assim, toda a gente quer ter ou quer chegar ao final, ao objetivo, mas sem passar pela dificuldade. Mas não é real isso, não é? Mas depois disso tu começaste, não é? E de repente eu por acaso fui uma mentoria tua. Lembro-me que quando eu fui... foste um dos meus eventos, em 2022, foi isso? 2022, muito forte, muito forte. Quando eu cheguei lá, o que me impressionou mais, mas já sabia, tu tens uma imagem fixe, uma imagem bem cuidada e o teu evento estava bem organizado. Bem organizado, tudo ao detalhe, tudo ao pormenor, como eu não via guinenses ou africanos organizarem. E isso ficou na cabeça. Para além do conteúdo, do que estava lá, é a organização. E aí notava-se claramente para onde é que tu querias ir. Porque se calhar não fizeste muito dinheiro, como tu querias fazer na altura, mas abriste as portas para onde tu querias ir. Quem fosse uma mentoria tua percebia, não, fui esta, mas quando eu for a outra, seja o preço que for, eu vou pagar. Porque eu lembro até, na altura, ofereceste-me um bilhete VIP que dava direito ao almoço e tudo, e eu na hora do almoço fui almoçar fora, e tu ligaste, então, tinhas direito ao almoço, e eu porque nunca tinha visto nada assim, estás a ver? E é isso, e depois, passados uns tempos, começas a ver Cabo Verde,
Angola, Guiné, a passear por todos esses lados, Brasil. Brasil. A ir a todo lado a viver disto, do que estás a fazer e estar em todo lado. E como é que foi essa experiência de assim, essas voltas todas que tiveste a dar pelo mundo a espalhar a tua palavra? Como é que foi? Assim, está a ser ainda, né? Ainda estou a viver isso. Eu em parte eu sou extremamente grato porque eu estou a viver a minha vida muito aquilo que eu escrevi há uns 7 anos atrás. Eu não fazia mesmo. Eu tenho uma cena escrita sobre mim. Eu escrevi um Wikipedia sobre mim. Fiz uma página do Wikipedia, meu, não está no Wikipedia, mas chamei-lhe o Wikipedia e escrevi uma cena que é, se eu te mostrar vai parecer, é uma cena parece malucos, porque quem não estiver a vibrar na frequência não vai entender. Tu leste o segredo? Hã? Leste o segredo? Claro que li o segredo. Um dos gajos que aparece no segredo era o meu mentor, Jack Canfield. A sério? Foi um dos meus primeiros mentores, na realidade. Lá está, o pagar o preço. E justamente ainda bem que tocas nisso. Por causa dele, uma das coisas que tínhamos que fazer era escrever exatamente onde nós gostaríamos de estar no futuro. Eu li o segredo é brutal. Brutal. E eu escrevi essa Wikipedia nessa altura. Isto foi em 2013. 13, 14. Eu tinha chegado à Inglaterra pouco tempo depois. Quando entrei naquela parte de desenvolvimento pessoal, fui a beber muito sobre isso. E eu escrevi uma cena que é a cena que as pessoas vão ler sobre mim quando eu morrer. E lá diz, uma das coisas que diz é isto, é que a minha missão é viajar o mundo. De trás para a frente. Sempre. Porque eu estou a escrever um livro agora que chama-se Começa pelo Fim. Porque nós temos que começar pelo fim. E as pessoas querem começar pelo início e não percebem o que é que estão a fazer. Muito bom. E a começar pelo fim é isso. E há lá coisas que estão lá. Há outras que ainda não vivi, né? Mas muitas coisas que já vivi. E fiz isso uma missão minha, que é, eu vejo pessoas com grande potencial e digo assim, essa pessoa era eu, há uns anos atrás. Mas se eu fiz o caminho e agora sei uma ou duas coisas, para mim tem que fazer sentido criar uma missão de ajudar mais pessoas a darem um salto como eu dei. Então a minha missão é mesmo essa, é impactar a vida de 10 milhões de pessoas. Essa é a minha missão de vida, por isso é que eu vejo-me a viajar ao mundo a fazer isto, a trazer esta consciência nas pessoas. Já impactaste se calhar muito mais, porque depois assim, imagina, eu estou a falar contigo. Já não consegues medir? Não consegues medir. Então, porque imagina, hoje em dia tenho pessoas que mandam mensagem a dizer, Ariel, tu não tens a noção, o teu trabalho, como é que isso me impactou. Porque tu depois vais largando sementes, né? E depois essas sementes passam para outras pessoas. Porque imagina, se tu vês alguma coisa minha que te impactou, naturalmente isso vai se repercutir nas pessoas que estão à tua volta, os teus filhos, os teus amigos mais próximos. Então na realidade, eu estou a falar, tu ouves-me, mas o impacto já foi muito para além de ti. Exato. Percebes? Na realidade já cheguei aos tais 10 milhões, mas eu não vou conseguir contabilizar. Estás a ver? Então essa é a minha missão mesmo. A minha missão é mudar mentalidades das pessoas e transformar isso em ação. E a ação em liberdade financeira. Que dê dinheiro. Essa é a minha máxima. Eu quero fazer com que as pessoas todas consigam aprender a vender. Essa é a minha missão. Porque se tu aprenderes a vender, aprendes a fazer dinheiro. Não existe um perfil específico para vendedores? Não existe, isso é treta. Qualquer pessoa pode vender? Qualquer pessoa pode vender. Mesmo a pessoa mais tímida do mundo? É que acreditar no produto. Imagina lá, tu já me conheces assim. Tu achas que sou extrovertido? Parece que sim agora. Mas eu não era. Imagina, as pessoas que conhecem o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, que é o Ibrahim. Nós somos pessoas totalmente diferentes. O meu irmão chega a qualquer sítio. De raça ou que tem raça? Ele chega a qualquer sítio, faz amizade assim, em 2 minutos, e toda a gente gosta dele. Eu nunca fui assim. A minha irmã também é assim, eu também não sou assim. Eu não sou assim. Parece que sou assim, mas não sou assim. Daí igual, então é isso que eu estou a dizer. Eu também pareço que sou assim, mas não sou. Eu também não. Então, a minha base, a minha essência, eu sou reservado e tímido. No meu canto, mas sou muito observador. Eu chego a um sítio e já vi tudo. Só que não estou a fazer nada. Mas já vi tudo, eu sei onde é que as pessoas estão, perifericamente, como é que estão sentadas, o que é que têm vestido, sei tudo. Isso eu fui ao sítio uma vez. E isso eu comecei a perceber que isso era uma capacidade boa de se ter, estás a ver? E depois fui treinar a comunicação. Hoje em dia as pessoas acham que eu comunico bem, mas eu não comunicava assim. Tu aprendes. Então por isso é que eu digo que qualquer pessoa pode aprender a vender, porque vender é um skill. É como andar de bicicleta. Vais desenvolvendo as capacidades até chegar lá a um bom vendedor. É como ler, como escrever, sei lá. Toda a gente escreve como tu. Não. Mas se alguém quiser aprender, aprende ou não? Tu consegues. Mas tem que dedicar tempo, disciplina
Tem que pagar o preço. Pagar o preço, Então essa é a minha máxima. Eu acredito que todos nós conseguimos aprender o que quer que seja. Agora, há pessoas que naturalmente têm uma tendência maior, uma maior prepotência para... Lá está, aquela questão do talento versus... Estás a ver? Então, há pessoas que já são naturalmente talentosas para certas coisas. Por exemplo, não me vais pôr a cantar. Mas eu posso aprender. Pode aprender, Agora, vou demorar uma eternidade. Percebes? Porque há pessoas que têm uma maior habilidade chega lá naturalmente do que eu. Da mesma forma que a parte de negócio e vendas, não sei o quê, hoje eu vejo negócio em todo lado. Todo o sítio que eu vou. Mas porque eu treinei a minha mente para isso. Estás a ver? Então, é assim, respondendo a tua pergunta, qualquer pessoa pode. Agora, tem que começar. Onde é que viste mais potencial? Brasil, Guiné, Angola, Cabo Verde, nesses 4 países? Onde é que viste mais potencial para empreendedorismo? O Brasil joga noutra liga, esquece. O brasileiro naturalmente é um empreendedor e um comunicador incrível. O brasileiro tem, por isso é que nós dizemos que eles têm uma lábia. Grave. E pode a seguir é angolano, não é? Eles são os 2 países que sim têm. Mas Brasil e Angola são muito parecidos. Assim como Cabo Verde e os cabo-verdianos e os americanos também são muito parecidos. Têm coisas muito parecidas. Não sei porquê, mas brasileiro e angolano, por exemplo, brasileiro e angolano são bem descontraídos, se pensam bem, têm bons de conversa, se gostam de festa, é muito parecido o povo. Sei que eles dão-se bem também. Muito parecidos. Bem, e nessas dinâmicas, é assim, eu acredito que, e estamos a generalizar, não é? Como povo, assim. Mas claro que cada caso é um caso. E imagina, eu hoje tenho nas minhas mentorias muitos empreendedores e empresários de vários países, e às vezes as pessoas que se tornam melhores são as pessoas que a priori tu não acharias que iam se tornar melhores. É a dedicação. São pessoas que estão... Porque a mentalidade tem uma coisa que é... E isto acontece com todos nós. Imagina, naturalmente quando tu começas a ter sucesso, há 2 coisas que vêm com o sucesso: arrogância e prepotência. Naturalmente. Porque tu já começas a ser bom, as pessoas já começam a reconhecer que és bom em certas coisas. Tu acaba por te bloquear um bocado do caminho também. Sempre. Não é um bocado, é muito. Porque quando tu tens muita arrogância e prepotência, tu já achas que não tens o nível de sentar a certos sítios para aprender. Achas que já sabes. Hoje, boa da gente, em várias áreas... Em todas as áreas isso acontece. Quando acham que são bons, começam a ficar piores. Boa da gente mesmo. Imagina lá, como é que eu sei isso? Eu passei por isso. Então imagina, o que eu quero dizer com isto é assim: aquela pessoa que tu dás menos por ela e que tu achas que não vai, normalmente são as pessoas que te vão superar. A pessoa ainda tem fome, ainda não sou, quero ser. E ela tem a humildade de aprender. E ela chega ao pé e diz: Clay, como é que se faz isso? E vem com um caderno, escreve. E presta atenção. É essa pessoa. E eu às vezes quando estou na sala, sei muita coisa, eu consigo ler quem é que são essas pessoas. Eu consigo ler quem é a pessoa que é mais analítica, que presta atenção, que está ali só por estar. Estás a ver? Tu começas a ter essa sensibilidade e começas a perceber quem é que são essas pessoas. E eu normalmente costumo dizer que nós temos uma coisa que é: nós nunca nos foi ensinado a pedir. Nós pedimos de forma errada. Porque nós achamos que pedir é simplesmente chegar a pé de ti e dizer-te assim: podes fazer isto por mim. Só que essa não é a melhor forma de pedir. Não. Nunca foi, nem nunca vai ser. A melhor forma de pedir é eu dar-te alguma coisa em primeiro lugar. Porque tu vais querer ser recíproco comigo, sempre. Em todas as circunstâncias. Tu tens uma dívida comigo, inconsciente. Só que é uma dívida saudável. Tu não vais fazer porque sentes que queres fazer, porque tens que fazer. Mas tu vais fazer. Queres fazer. Queres fazer. Só que, por exemplo, imagina, eu recebo muitas mensagens de pessoas, não é? No Instagram. E há pessoas que às vezes estão a pedir cenas que é como se quisessem que lhes desse uma consultoria por mensagens. E eu pergunto assim: estás a acrescentar o quê, em primeiro lugar? E as pessoas não sabem criar uma nova conversa. Então é isso que eu também ensino na área de vendas. Porque tu tens que saber abrir uma nova conversa. Tipo, uma pessoa com quem nunca falaste, como é que começas a conversa com essa pessoa? A maior parte das pessoas não sabem como é que fazem isso. Só que existem técnicas. E qual é que é a melhor técnica que todos nós gostamos? Imagina, se eu nunca te vi, e isso é um erro que as pessoas fazem, é: tu vais, como empreendedores, tu vais fazer um primeiro contacto. O que é que tu sabes sobre a pessoa? Se tu não sabes nada, a probabilidade de chegar até ti não vai ser muito nula. Mas se eu perder, hoje em dia então, com a internet, se eu perder 10 minutos a pesquisar um bocadinho sobre ti,
Quando eu chegar até ti, tu vais estar de braços abertos para mim. Ok? Porquê? Porque eu vou fazer várias coisas que conectam. Vou elogiar, mas não vou elogiar à toa. Vou elogiar uma coisa específica e que se calhar nunca ninguém te elogiou naquela coisa específica. Que percebes que estudaste. A pessoa, Porque tu dizes assim, pô, esta pessoa para saber isto foi profundo. É porque viu. Está atento. É como que eu estava aqui a dizer há bocado. Para tu teres comentado a cena da moda de que eu fazia, tu tinhas de ter visto isso. A maior parte das pessoas nunca me vão perguntar sobre isso. Porque quando me conheceram já não viram isso acontecer. Estás a ver? Então isso, algumas viram e já esqueceram. Então isso demonstra o quê? Não, esta pessoa sabe, estudou. Tem algum interesse também nisto. Pronto, mas perdeu algum tempo para saber. Então essa é a melhor forma de pedir. Chega com alguma coisa que tu consegues acrescentar valor na vida de alguém, primeiro. E quando tu consegues acrescentar valor, 1, 2, 3 vezes, quando tu fores dizer, olha, já agora, podes-me passar o contacto naquela pessoa, vai-te dar de bandeja. Porque tu já acrescentaste valor na vida das pessoas. Então essa sempre foi a minha máxima. Só que lá está, eu não cheguei a saber isso. Não, eu também aprendi isto. Também se aprende. Exatamente. Muito bom mesmo. E eu acompanhei quando foste para Cabo Verde, quando foste para o Brasil, quando foste para Angola, mas eu senti que a mentoria que fizeste na Guiné, no Centro Cultural Francês, acho eu. Foi. Senti que foi um bocado especial para ti. Foi? Super especial. Foi a palestra mais especial que eu já fiz na minha vida até hoje. Porquê? Por várias razões, olha, até me estou a arrepiar, mas por várias razões, porque assim, foi a primeira vez que eu tinha feito uma palestra em crioulo. Nunca tinha feito. Foi a primeira vez que eu tinha... crioulo suficiente para uma palestra? Eu nasci na Guiné. As pessoas ouvem falar português, acham que eu não sei falar crioulo, não é? Eu também passo pelo mesmo. Eu fiz a primeira vez que eu palestrei em crioulo, a primeira vez que eu palestrei na Guiné. E pela primeira vez tinha o meu pai e a minha mãe na plateia. Nunca tinha acontecido isso. A primeira vez que a minha mãe me viu ao vivo foi no evento que tu foste. Lembro. Foi a primeira vez, a minha mãe estava lá, mas nesse em particular estava lá a minha mãe e o meu pai. Estás a ver? Já não falaram de engenharia nesse dia? Não. Já, a minha mãe já se apercebeu que... Porque durante muitos anos a minha mãe me dizia, mas quando é que vais arranjar um emprego? Estás a ver? Mas hoje em dia acho que ela já percebeu. Fui orgulhosa nesse dia. Os teus pais muito. E o meu pai é um tipo que não fala muito. Meu pai fala muito pouco. E ter tido o meu pai a subir no palco e dizer algumas palavras e fez a plateia rir, que é uma coisa tipo que eu nunca me imaginaria o meu pai fazer, estás a ver? Porque contou um episódio meu, quando eu era miúdo, que eu comia bué, quando eu era miúdo era bem gordinho. E quando eu ganhei a bolsa, a minha primeira preocupação que eu disse ao meu pai era se havia comida suficiente no colégio. E meu pai contou essa história nesse dia lá na cena. E então foi muito especial por isso. E imagina, eu não tinha ido a Guiné com essa intenção. Imagina, eu fui à Guiné nessa viagem porque eu fui acompanhar a minha irmã. Eu lembro. A minha irmã tinha sido convidada para cantar num festival festival que eu ia ver no estádio. Era o festival de uma marca, de um banco. Do BAU. Será era BAU? Não sei. Posso estar a dizer uma coisa errada. Eu lembro que era um festival Mas era um festival. Com de artistas. Com de artistas. Então, eu como agente da minha irmã, eu fui com ela. Só íamos estar 3 ou 4 dias em Bissau. Acabou por não haver o festival ou houve? Não, houve, mas correu mal porque tinha poucas pessoas, enfim. Havia outro show no outro lado? Não sei, mas pronto, não correu tão bem. Estava lá o Estabanco, o cartaz era uma coisa incrível. Pérola. O cartaz era uma cena assim. Marta, estava forte. Estava muito, muito forte o cartaz. E então eu fui lá. E quando eu cheguei lá, estava lá o Karel também. Então foi o Karel que me desafiou, na realidade. Ele disse: olha, disse-me assim, mano, tu não podes vir à Guiné e não fazeres uma coisa aqui para nós, tipo, que seja uma palestra pequena. Isto foi uma sexta-feira. Não, isto foi uma quinta-feira. E eu disse, ok, então vamos lá tentar fazer o que é que a gente consegue arranjar para segunda-feira. Imagina, sexta para segunda, fomos bater a porta ao Centro Cultural Francês, mas queríamos um espaço para fazer a cena, que eu ia fazer uma coisa gratuita para qualquer pessoa que quisesse aparecer. Fizemos um vídeo no sábado, começamos a divulgar no sábado, e eu pensei para comigo, sábado, segunda, vão dar lá 10 pessoas, ou 20, mas eu disse ao cara, olha, estejam 5 ou 10, ou 20, não interessa, eu vou lá, vou entregar como se tivesse uma plateia de 2.000 pessoas, aquelas pessoas que vão estar lá. Mano, quando eu cheguei lá foi um espanto.
estava cheio, pessoas sentadas nas escadas, imagina, aquilo tinha capacidade para 200 pessoas, estavam lá 300, estás a ver? Pá, e não estava de todo à espera daquilo. Aquilo tocou-me de uma forma totalmente diferente e eu senti que a minha entrega também foi muito bem recebida, estás a ver? As pessoas estavam lá mesmo, pá, foram horas a fio, mas ficaram lá até o fim, foi uma coisa... Aprender e eu senti que também as pessoas que estiveram lá naquele dia, estás a ver aquela coisa quando tu vês alguém a brilhar e tu sentes o orgulho através da pessoa. Guinense tem muito isso. Estás a ver o que eu quero dizer? Tem muito isso. Guinense tem muito isso. E eu acho que... Ficam contentes por ti. Seres o semelhante. Então, essa palestra é provavelmente a palestra que já até hoje que mais me marcou. Por essa razão. E sendo nós guinenses como somos, né, é impossível não falarmos da Guiné-Bissau, né? O que é que tu pensas sobre a situação política da Guiné nestes últimos anos, né? Eu tenho uma coisa que imagina, eu nunca falei da política. Eu não falo da política publicamente porque eu acho que não faz parte da minha marca pessoal. Aquilo que eu quero deixar claro, e os ultimamente a gente tem-me perguntado muitas vezes isso, e só quero deixar claro uma coisa que é: a política não é a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau não se resume à política. E nem se resume a 3, 4, 5 gatos pingados que fazem política. Então aquilo que eu digo às pessoas é... há poucos dias eu estava na África do Sul, numa summit que havia lá sobre negócios de países africanos. E eu era a única pessoa da Guiné-Bissau. E eu pus no story que eu estava lá em representação da Guiné-Bissau. Eu não estou a dizer que eu estou em representação porque alguém me mandou. É porque eu sou guinense. Representas em todo lado. Então, imagina, onde quer que eu vá, as pessoas sabem que eu sou guinense. Então isso não tem como eu fingir isso, não é? Número 1. Número 2, aquilo que eu digo sempre, e houve alguém que me mandou a mensagem: tu não deverias estar a representar a Guiné porque não tens vergonha daquilo que está a acontecer. Não, eu percebo a cena da pessoa. A pessoa pensa que és do governo. Não é isso. O que a pessoa está a me dizer é assim: Abdel, tu não manches o teu nome a dizer que porque aqueles gajos só estão a fazer porcaria, estás a ver? E eu respondi a dizer: atenção, a Guiné-Bissau não são aquelas pessoas só. Somos muito mais do que isso. Muito mais que isso. Então, e eu costumo dizer que alguém uma vez perguntou-me: Abdel, tens algum projeto para a Guiné-Bissau? Eu disse: olha, tu não sei se estás a perceber, mas eu sou um projeto da Guiné-Bissau. Toda a gente que está a fazer alguma coisa de valor e fazer de uma forma séria e está a fazer bem, é um projeto da Guiné-Bissau. Porque no limite as pessoas vão perguntar: esta pessoa é de onde? As pessoas vão saber que é da Guiné-Bissau, independentemente da conjuntura política ou social que está a acontecer no país. Então aquilo que eu digo é: se cada um de nós focar naquilo que nós fazemos e sermos os melhores que conseguimos ser, não é melhor que o outro, os melhores que nós conseguimos ser nas nossas funções, entregarmos tudo e mais alguma coisa, naturalmente nós já estamos a fazer o nosso papel. Embaixadores da Guiné-Bissau. E para mim é isso que tem mais valor, que é como é que nós conseguimos transmitir uma marca de um país através dos nossos trabalhos. Porque as pessoas, imagina, eu tenho estado muitas vezes em Cabo Verde, não é? Toda a gente sabe que eu sou guinense. Agora, isso vai impedir com que eu desempenhe o meu trabalho lá como... Não. Em qualquer parte do mundo. Porque o que importa é se tu és bom ou não em fazer aquilo que tu fazes. No fim do dia é isso. Então, ao fim do dia, aquilo que a gente todo tem que se importar. Claro que nós nos importamos com a conjuntura social, naturalmente, que eu também importo, e não gostaria de estar a ver situações destas mais uma vez, naturalmente, mas aquilo que eu digo é: mais do que criticar e apontar o dedo, vamos fazer a nossa parte. Alguém na política deveria estar a fazer a sua parte e não está, claramente. Nós, nas nossas áreas de atividades de profissão, vamos fazer a nossa parte e, se calhar, nós estamos todos a construir e contribuir para que os nossos filhos cresçam e digam assim: o meu pai é um grande exemplo como guinense, para mim. Tenho um amigo meu, um amigo nosso, o Manjugo, que ele estava a falar sobre, porque agora estou num projeto que eu sou presidente de um clube de futebol. E eu nunca quis ser presidente de um clube de futebol, aconteceu, foi consequência. E há dias estava a falar sobre isso, e a cena cresceu muito mais do que eu estava a imaginar. E estava a falar disso e ele diz assim: Mila, já reparaste, já viste o que é daqui a uns anos o meu filho dizer assim: olha, quero ser dirigente de um clube de futebol como o tio Miller. É uma referência. É uma referência da Guiné-Bissau, tipo, o primeiro guinense a ser presidente de um clube de futebol em Portugal. Nem que seja por isso, está a ver? Continuar a fazer o teu trabalho, porque hoje em dia, se um guinense quiser ser mentor, já tem onde se espelhar. Quer ser mentor como... Já entende, está a ver? Percebes? Então é aí. Porque eu tenho uma máxima que é: eu sou sempre muito positivo, eu sou otimista
natureza. E eu gosto de me focar nas coisas positivas. Porque imagina, eu e tu não temos que concordar com tudo. Não é? Mas se houver uma coisa que a gente entra em acordo, eu quero me focar nessa. Não quero focar nas 9 que a gente não se coisa. Eu quero me focar naquela uma que nós podemos convergir. Grande mensagem. Percebes? Sabe porque é que essa mensagem é muito, muito forte? Porque está a acontecer isso na Guiné. Existe hoje em dia uma separação muito grande e isso que tu disseste é a maior verdade. É muito mais forte aquilo que nos une do que aquilo que nos pode tentar separar. É isso que dá. E assim, independentemente de ser mais forte ou menos forte, o que eu costumo dizer é, imagina, se há 10 coisas e nós desacordamos, entramos em desacordo em 9, mas há uma que estamos em acordo, porquê é que a gente não se foca nessa? Mas o que é que nós fazemos? Nós focamos nas 9. Nas 9, E às vezes é só uma. Ou às vezes é inverso, não é? E é essa uma que depois prevalece. Depois ver, há uma coisa que nós temos todos em comum, é que somos todos guinenses. Não há dúvidas sobre isso. Somos todos guinenses e todos queremos o bem da Guiné. Então porquê que temos tudo o resto? Não. E depois disseste agora, eu não sei se todos querem o bem da Guiné. Isso. Mas eu quero me focar com aquelas que querem o bem. Exato. Faça-me entender? Portanto, é assim, se todas querem o bem ou não, aí não sei. Mas se houver alguma pessoa que quer o bem e está disposta que a gente foque nesse ponto, eu estou nessa. Se querem vir falar mal e não sei o quê, eu estou fora. Porque isso não gera uma energia positiva para mim. Eu, Abdel, é a minha forma de ver. Então, ao longo da minha vida, eu sempre disse, eu tenho os meus valores que são primários e que não vou trair. E assim, eu não tenho que ficar chateado com as pessoas, não. Eu quero encontrar pessoas que têm alguns valores que eu também tenho. Aí vamos juntos. Se tu tiveres valores que eu acho que não, amigos como dantes, mas não me vais ver no meu círculo. Vamos falar de tudo o resto, menos disso. Menos isso. Porque isso não estamos de acordo aí. Estás a ver? Vamos encontrar algum sítio que estamos de acordo. E vou-te dizer, se não houver nada, não me vais ver. A minha vida segue e vou encontrar outras pessoas que partilham das mesmas... Se fôssemos todos assim, havia menos problemas. Muito menos problemas. Estás a ver? Só que nós queremos focar naquilo que tu não és tão bom e meter o dedo. Eu não sou essa pessoa. Então, como não sou, eu também não partilho disso e vou-te explicar. Isso é uma das coisas que eu mais aprendi com as pessoas ricas. Vibrar na frequência da abundância e não na frequência da escassez. E nós vibramos muito na frequência da escassez. Queremos o problema, queremos reclamar, queremos falar mal do outro. Eu não estou nessa. Por acaso também já cheguei a um ponto em que eu percebi isso. Tipo, imagina, às vezes tu tens um problema. Se tu não tens uma solução, de nada adianta estar a mastigar o problema. Nada adianta, se não tens a totalmente. Solução. Foca-te naquilo. Se tens a solução, foca-te na solução. Não foca-te no problema. Isso acontece. Totalmente. E vamos lá ver. Isso porquê? Porque, imagina, eu não sou perfeito. Nós começamos aqui e começaste por elogiar-me e dizer as coisas boas sobre mim, mas imagina, há outras pessoas que nos estão a ver neste momento e que provavelmente odeiam-me. E está tudo certo, Miller. É legítimo toda a gente ter os seus gostos. Percebes? Ou seja, aliás, tem que haver pessoas que não gostam de mim para ver aqueles que gostam e vice-versa. Mas eu, não querendo levar o assunto para esse lado, né? Mas eu acho que esse é um dos maiores problemas que está-se a passar hoje na Guiné. É que há alguém que não aceita que não seja unânime, quando nem Deus foi. Então, se alguém lhe ataca nas redes sociais, tem que responder. Se alguém não sei o quê, eu acho que é isso. Ninguém é melhor que ninguém, mas ele está numa posição de não tem que se preocupar com isso. Faz o teu trabalho. Bem ou mal, as pessoas vão sempre criticar. Agora, não tenho que parar. A cada pessoa que vai à rede social mandar uma boca, tem que responder, tem que ameaçar, tem que intimidar. Isso queres que eu te seja honesto? Eu nem sequer faço ideia do que estás a falar. Sabes porquê? Eu não sigo. Não ligas a isso. Eu não sigo rigorosamente nada do que acontece na Guiné. Nada. Mas não é por ser a Guiné. Hoje estava a falar com... Do que seja negativo. Então. Eu hoje estava a falar com o Eddie Pipocas, da Bantuman. Nós estávamos a falar. Eu digo, as pessoas olham para mim e acham que eu sou uma pessoa extremamente interessante, mas eu sou uma pessoa extremamente ignorante em quase tudo. Vou explicar. Não me perguntes quem é que canta não sei o que eu não sei. Não me perguntes quem é que é o ator não sei o que eu não sei. Se não for a tua área... Não, se não é a minha área... Não focas. Meu irmão, eu estou noutra. Estás a ver? Agora, da minha área, eu domino, aí ninguém me vai apontar o dedo. Estás a ver? Então, eu escolho em que coisas focar. Gastar energia. É assim, eu não gasto energia com a área política, nem da Guiné, nem da Jugoslávia, nem dos Estados Unidos, nem porra nenhuma. Porque não me interessa. Estás a ver? Agora, há amigos meus que me dizem assim, não, tenho que saber coisa de Guiné, por isso eu sou forte. Fala, não, posso porque eu posso e eu quero. Eu quero aquilo que eu quero saber. Aquilo que eu não quero saber, não quero saber. Então,
Cada um tem que escolher as suas batalhas, na minha opinião. Estás a ver? Não, nada contra de quem faz. O fato de não estares ligado e... Não quer dizer que não me importe. Exatamente, é isso que eu queria... Mas as pessoas às vezes dizem, acham isso, não é? Yeah. Mas não é nada disso. Eu acho que a maior parte das pessoas acaba por pensar isso, ele não quer saber. Porque eu também sofri muito com isso. Porque lembro-me bem, quando eu fiz o Piripiri na Língua, falava de música de toda a gente e não falava da música da Guiné, não quero saber da música da Guiné. De repente eu faço conteúdo sobre a música da Guiné. Ora, mas deixa-me dizer-te uma coisa, eu acho que tu és um dos grandes promotores da música da Guiné-Bissau. Entendes? Mas agora, de verdade. Mas entendes? Eu fiz isso pela música da Guiné, mas eu arrependi-me. Porquê? Por causa de coisas que aconteceram depois. E então eu arrependi-me, mas ninguém sabe que eu me arrependi, eu fiquei no meu canto, sigo outras coisas, entendes? Sim, sim. E é por aí, estás a ver? Tipo, já não está a ser bom para mim, está-se bem, já fiz a minha parte, segue, estás a ver? Se vão reconhecer ou não, não foi por isso que eu fiz pelo país. E sigo o meu caminho, entendes? Mas é isso, eu lembro-me bem que guinense nunca vai estar satisfeito contigo, normalmente não vão estar contentes. Aliás, nem toda a gente vai estar contente com tudo o que está faz. tudo certo. E é tudo normal, é super normal. Há aqueles ainda que até hoje pedem que eu volte, há aqueles que não querem saber, é super normal. Eu acho que a vida é mesmo isso, nós temos que perceber que, eu acho que principalmente quem se expõe, quem está num cargo político, ou quem está numa publicamente, quem está numa situação pública, tem que estar exposto ao certo, ao bom e ao mau. E tem que estar preparado para o bom e para o mau. Não estamos à espera aqui só de palminhas. Mesmo no comentário deste vídeo aqui, não vão estar só palminhas, vão estar coisas horríveis, mas nós temos que saber lidar com isso. Mas está tudo certo. Eu costumo dizer que, imagina, os comentários que as pessoas fazem dizem mais sobre elas do que sobre mim. Mas também tem direito à opinião. Claro, eu também tenho opinião. Yeah. Estás a ver? E a minha opinião não quer dizer que seja correta. Yeah. É correta para mim naquele contexto. E houve coisas que já defendi no passado que eu hoje mudei de opinião. E digo assim, eu no passado pensava assim, mas hoje com os dados novos que eu tenho, penso assim. Exato. E nós podemos mudar. Então, as pessoas devem. Abordagem. Às vezes não é tanto o discordar. É a forma como. É a forma. Imagina, nós lançamos o vídeo do Ruivo há pouco tempo, o primeiro vídeo e há um corte do que fala de angolanos. E há uma parte em que eu digo que os angolanos têm muita coisa condenável, mas é um povo que eu gosto, uma coisa assim. E o Eddie Pipoca, podia ser toda a gente, menos o Eddie Pipoca, Veio comentar. Ele diz assim, o que é condenável do angolano? Acordar a ouvir... Quando eu digo que uma das coisas que eu mais gosto é o angolano ouvir Kuduro logo pela manhã, a alegria, ele diz, o que é condenável? O angolano ouvir Paulo Flores pela manhã. O problema não foi o que ele comentou, que é normal. O problema foi, é alguém que eu conheço, primeiro tem acesso a mim, podia falar comigo diretamente. Sim. Segundo, é alguém que também faz conteúdo na internet há muitos anos e sabe muito bem que não é um corte que define um podcast. Vai ver o podcast todo e vai-te entender. Entendes? E foi o que eu disse, tu alguém que está... Eu comentei, disse, olha, tu alguém que faz, como alguém que faz conteúdo há muito tempo, sabes muito bem que não é um corte que define um podcast. Convido-te a ver o podcast até ao fim. Mas é aquelas coisas que eu digo, não havia necessidade. Mas isso que tu disseste faz todo sentido. A maior parte das vezes as pessoas analisam coisas com base em cortes. Estás a ver? Analisam as coisas com a base... O corte é para atrair. Mas seja por que razão for, avaliam, eu estou a usar o corte como... uma metáfora, mas avaliam com base em alguma coisa que ouviram, ou seja, não viram o scope todo. Não é? E normalmente nós criamos percepções erradas, ou às vezes positivas, com base em um trecho que a pessoa viu. E é isso que nós temos de ter cuidado. Tu fizeste uma coisa há pouco tempo também, que eu aproveito para te agradecer, publicamente, que foi um vídeo na altura da Guiné, um gajo a dizer que queria que os militares matassem o povo, e eu, indignado, eu publico aquilo, e tu mandaste mensagem, foste a única pessoa que mandou mensagem a dizer assim, não espalhes esse tipo de mensagem, não sei o quê, e eu entendi, apaguei o post, mas depois parei e pensei, faz sentido, não... Estás a dar palco. Exatamente. Porque esses gajos, o que eles querem é esse tipo de palcos. E querem que um vídeo desses seja viral. Acaba por talha... Por exemplo, houve uma altura que eu evitava, eu não publico muitas coisas. Publicava coisas do Chega por raiva, mas depois não, o André Ventura não é alguém que ele quer é show, quer é ser falado, então tu tens que fazer o contrário disso. Tu sentes que de alguma forma sentes-te incompreendido por alguém ou por algum povo? Não, tu não estás a perceber. Sentes que a tua mensagem é entregue como tu queres que seja? Em todo lado tiveste já. Mano, eu tenho uma cena que é, eu foco-me no positivo. Eu não sei, a minha questão é, eu não tenho pressa. Podia chegar mais longe, talvez, mas eu gosto de pensar assim, se calhar alguma coisa que eu não estou a fazer para que isso aconteça, que é do meu controle. E se olhares para trás, tu já estás longe.
Estás a ver? Mas o que eu quero dizer é que achar que eu não sou compreendido, não acho isso. Eu tenho uma vontade enorme que as pessoas despertem. Estás a ver? E eu todos os dias que acordo e posso dizer que houve muitos momentos que eu pensei, porquê que eu continuo a fazer isto? Estás a ver? Houve muitos momentos que eu pensei em desistir, porque imagina, o tempo que eu invisto em criar conteúdos para ajudar pessoas que eram como eu, estás a ver? Mano, se eu investir 10% desse tempo em clientes, eu ganho bué de dinheiro. Bué de dinheiro. Eu podia fazer tudo aquilo que eu faço hoje publicamente dentro de uma sala fechada e nunca ninguém iria ouvir falar da Abdel Camará e ganhava muito dinheiro. Então, a propósito, nunca foi dinheiro. Não é, porque o dinheiro é consequência, não é? Percebes? Então, quando eu digo que a minha missão é impactar 10 milhões de pessoas, que 10 milhões é que tem? Imagina, na nossa comunidade, e as minhas mentorias não são baratas nem nunca vão ser, para deixar muito claro. Por isso é que eu tenho muito conteúdo gratuito, para justamente ajudar a comunidade. Agora, as pessoas que querem fazer parte da minha mentoria vão ter que fazer um investimento, porque a minha qualidade, meu irmão, é muito elevada. E esse investimento a pessoa tem que pagar. Mas ao mesmo tempo, eu tenho conteúdos gratuitos. Então, isto tudo para dizer o quê? Que eu não acho que seja incompreendido. Eu simplesmente acordo todos os dias de manhã e digo assim, não é desistir, não tens que desistir. Tens é que pensar, como é que tu podes desbloquear mais mentes? Como é que essas pessoas fazem isso? Mano, eu ainda há pouco tempo acabei uma temporada que fazia lives todos os dias de manhã às 6 e 7 da manhã. Tu achas que eu não tenho mais nada para fazer àquela hora? Pois. Entendes? Então, aquilo que eu acho não é que eu não seja compreendido. Eu estou a tentar estudar a melhor forma de eu poder entrar na cabeça de um dos nossos e ver uma pessoa a dar o salto. 2 pessoas a darem o salto. E isso para mim é que me mantém acordado e me mantém a fazer a cena que eu faço ainda. Estás a ver? Fixe. Bem, nós já estamos quase a acabar e o tempo correu. Quando a conversa é boa, o tempo corre sempre bem rápido, mas não queria deixar-te ir embora antes de te fazer essa pergunta. Tu acreditas que qualquer pessoa, seja qual for a situação financeira, consegue dar o tal salto que acabaste de falar? Genuinamente sim. Se a pessoa sabe ler e escrever e sabe andar de bicicleta, também sabe aprender o outro. Se a pessoa só souber o teu número, o teu Instagram e souber o caminho até ti, consegue dar esse salto? Porra, mais rapidamente ainda. Porque eu não estou a dizer que eu sou a solução. Sim, mas... Percebes? Yeah. Mas agora, se essa pessoa... porque imagina, voltamos ao mesmo. Ambiente acelera o conhecimento e comportamento. Quanto mais conversas destas nós tivermos a ter e mais pessoas sentadas à minha volta a ouvirem, a probabilidade de haver mais pessoas a darem um salto mental é maior, certo? Então, claro que o ambiente importa. O que é que acontece com a maior parte das pessoas? Estão em ambientes errados. E eu desafio toda a gente que nos está a ouvir aqui, que é, nós somos o resultado das 7 pessoas mais próximas de nós, que são mais influentes para nós. Mas quando é que foi a última vez que deste o salto e rompeste com o teu meio e foste procurar um meio diferente? Porque romper com o meio não quer dizer ligar para os teus amigos e dizer assim, olha, a partir de agora não quero mais o teu meio. É só começares a procurar outros meios. Não é? E eu costumo dizer isso. Toda a gente, se tu falas todos os dias com certas pessoas e achas que essas pessoas... E mais, tu só vais saber que precisas de um ambiente diferente quando houver uma tomada de consciência. Por exemplo, há de haver pessoas que, até verem este episódio hoje, nunca tiveram consciência de muita coisa que a gente falou aqui. Exato. E hoje é o início de uma nova era para essa pessoa. Porque ela viu, ela não pode fingir que não viu. E ela ouviu, não pode fingir que não ouviu. Agora tem que atuar. Agora, se ela não fizer nada, isso é um problema dela. Está tudo certo. Mas não pode fingir que não viu. Yeah. E há algumas pessoas que, por causa desta conversa de hoje, e que desde já vocês estão de parabéns porque é este tipo de coisas que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Há pessoas que vão ouvir esta conversa e hoje vão tomar a decisão de mudar a vida delas. Começando pequeno. Porque eu costumo dizer às pessoas que tudo que é grande já foi pequeno. Yeah. Mas a maior parte das pessoas querem ser grandes e nunca serem pequenos. Então não é preciso dinheiro, não é preciso muito dinheiro para começar a fazer dinheiro. Mano, precisas de tempo e de conhecimento. E interesse. E interesse. Porque imagina, tocaste num ponto perfeito que é interesse. Eu acredito, há uns anos atrás, em 2021, fiz um jejum de 21 dias. Fiquei 21 dias sem comer. Emagreci bué e pronto. Foi um detox. Mas aquilo foi uma cena mais mental do que outra coisa. Porque ficar 21 dias sem comer já não era fome, era aqui. Yeah. Okay? Só que eu sou um bocado maluco e gosto de desafios, então é uma forma de testar um bocadinho a minha mente. E dessa
experiência eu saí com uma nova crença, que eu posso fazer tudo aquilo que um ser humano faz, desde que eu tenha interesse. Porque imagina, se eu não tiver interesse, eu não vou fazer a coisa mais simples. Agora, se eu tiver interesse, mesmo a coisa mais complexa e difícil, eu vou arranjar a forma. Então, interesse é um primeiro ponto. Só que imagina, quem é que não tem interesse em ter uma liberdade financeira? Pois. Toda a gente diz que tem. Sim. Ok? O que é que as pessoas fazem para fazer isso? Nada, porque nós pensamos a curto e médio prazo. Só que há uma verdade. Onde eu e tu estamos hoje é um reflexo direto das decisões que tomamos ou que não tomamos nos últimos 5 anos. E a minha questão é, estamos quase a entrar num novo ano, não é? Os próximos 5 anos da tua vida vão passar. Se tiveres a sorte de estar vivo, e eu também. Vão passar de qualquer das formas. Por isso é que eu digo às pessoas, não, eu tenho medo da mudança. Não, tu não tens medo da mudança. Porque a mudança, ter medo da mudança é patético. E vou explicar porquê. Porque a mudança ela vai acontecer. Depois de segunda-feira vem que dia? Certo. Depois de manhã vem quê? Noite. Depois de inverno vem primavera, whatever. A mudança ela vai acontecer. Quer tu queiras, quer tu não queiras. A questão é se vais ficar a olhar para a mudança ou se vais participar na mudança. Porque ela vai acontecer. E as pessoas não têm medo da mudança, elas têm medo da responsabilidade de participar na mudança. Porque assim vais ter que sentar a estudar, sim vais ter que ter mais disciplina, sim vais ter que pagar para entrar em certas mentorias, em certas mesas, sentar em certos sítios. É esse o problema. Não é a mudança em si. É o que tens de fazer para que a mudança aconteça. E aquelas pessoas que estiveram aqui a ouvir um bocadinho da minha história de início, imagina, as pessoas que acham que eu tenho sucesso porque eu comecei ontem a fazer isto. Não. A caminhada começou há muito tempo e eu não nasci num berço de ouro. Por isso é que eu tenho cada vez mais nas minhas redes sociais transmitir uma mensagem. É possível. E não interessa de onde vens. É possível. Porque de onde eu vim, eu hoje consigo sentar aqui, eu hoje consigo falar com muitos, imagina, com muitos presidentes de muitos países, com muitas pessoas que supostamente seria impensável na minha jornada. Mano, seria impensável eu sentar em certas mesas. E hoje conseguir ter e sentar em certas mesas, impactar a vida de certas pessoas. Eu costumo dizer, eu sou um puto que veio da Guiné que quer mudar o mundo. Quantas mais pessoas podem fazer isso? Muitas. E muitos mais inteligentes do que eu. Estão à espera do quê? Para começar, as condições nunca se vão tornar perfeitas. Nunca. E as pessoas têm que entender que as condições nunca se vão tornar perfeitas. E alguém que disser que vai, está a mentir. Porque não vai. Agora, se não começares, essas condições nunca vão aparecer. Muito bom. É um bocado isso. Senhoras e senhores, uma masterclass do Abdel. Este episódio devia ser vendido. Na Patreon, é verdade. Pá, muito obrigado. Muito obrigado pelos ensinamentos. Espero que um dia possas voltar aqui. Tu não paras quieto, mas temos que voltar para cá para voltar daqui, porque o povo sai enriquecido com isto. É esse tipo de conversas que nós queremos ter aqui. Esta é a direção do nosso podcast. Espero que tenhas gostado de estar aqui. Nós gostamos imenso de ter-te aqui. Foste das primeiras pessoas que pensamos de bater aqui, então foi um prazer enorme ter-te aqui. E pessoal, espero que tenham tomado notas. Até ao próximo episódio, já? Abdel, últimas considerações para o pessoal. Olha, então, para já dizer que vocês estão de parabéns e continuem a fazer isto. E eu sei que isto há muito trabalho e as pessoas às vezes, quando estão simplesmente a ver a coisa já editada, já bonita nas redes, acham que é só simplesmente já carregar no botão e coisas. E ainda assim, muitas vezes não reconhecem. E a única forma de reconhecer este tipo de coisas é mesmo colocares um like, seguires o canal. Isso é o mínimo que tu podes fazer, não te vai cair o dedo, consegues fazer isso e portanto vocês continuem a fazer esse trabalho porque esta é a minha máxima, tu nunca sabes quem é que está a ver estes vídeos e só precisamos de uma vida mudada, só uma. Exatamente. Estás a ver? Então, e como tu nunca vais saber, não é? Qual é que é, eu digo sempre isso quando estou a trabalhar com pessoas na área da música, toda a gente que vai cantar um dia, toda a gente está a um hit de mudar a vida, só qual é que é esse hit? Temos que tentar. Tu só não vais ter um hit se parares de cantar. Exato. Se continuares a cantar, um dia, eventualmente, uma música pode ser um hit. Pode acontecer. Então não sabes. Então aquilo que eu digo é, continuem, e isto é extremamente importante, e é uma missão muito nobre que vocês estão a fazer. E a mensagem que eu quero deixar para ti que me estás a ouvir é, independentemente das tuas circunstâncias agora, onde estás, o que fazes e com quem estás, lembra-te que há 3 coisas que tu podes fazer, começar hoje, que é mais conhecimento, melhor ambiente e melhores comportamentos. E se quiseres perceber qual destas 3 coisas acelera as outras 2, é ambiente. Ambiente acelera conhecimento e comportamento. Então, vai para onde tu és celebrado e não para onde tu és tolerado. Há muitas pessoas que estão a viver onde são toleradas e não saem do mesmo sítio. Então, só que também lembra-te,
As coisas não vão acontecer para ti só porque sim, vais ter que fazer a tua parte. E a malta não quer fazer a parte delas, às vezes é um bocado isso. Mas fica a mensagem, pode ser que haja um corajoso ou uma corajosa a dar o salto. Muito obrigado. Obrigado eu. Até a próxima.